Salve, salve, massa atleticana de todo o planeta. Começa agora mais um programa aqui do seu canal Thiago de Araújo e hoje com o nosso querido mestre Afonso Alberto. Boa noite, Afonso. Alô, Thiago, um abraço para você, um abraço aos amigos que estão aí sintonizados na gente e vamos sofrer um pouco. Bom demais, sofrimento não. Vamos trazer notícia boa, mas vamos trazer o que tá rolando depois da vinheta. É isso aí, sejam bem-vindos. Hoje é comigo, hein? Thiago de Araújo. Thiago de Araújo e nosso querido mestre Afonso Alberto. Hoje, repletos aqui de informações. Então, você já sabe, né? Já chega deixando o like, se inscrever no canal, muito importante. E também, me sigam aqui nas redes sociais, TH de Araújo. Daqui a pouquinho, o Afonso Alberto vai também deixar todas as suas redes sociais para você seguir lá. Porque o homem tá aqui, tá com olha, a língua do homem não tá cabendo na boca, ele tá doido pra falar, tá doido pra... A língua dele tá afiada hoje, hein? Nós vamos falar muita coisa, um oferecimento aí de purificadores de água da Brazon, né? Purificador de água alcalina ionizada é com os purificadores de água da Brazon. Você pode adquirir aí no QR Code com a palavra Galo Pro, você tem acesso a preços e produtos incríveis. Temos também a Autocar, é a proteção veicular que cabe no seu bolso, você tem aí o telefone e assistência 24 horas em nível nacional. Então, corre lá para fazer a sua cotação. A Raquel vai colocar para vocês o link, né? Para você acessar a Autocar. Lembrando, eles são patrocinadores do futebol americano do Galo, hein? Então, dá aquela força. Bacana demais. Vamos começar a falar aqui. Primeiro, a gente vai trazer vários temas hoje. Hoje, o pau quebrou, né? Hoje, muita gente de fora do Galo. As mudanças já aconteceram, né? Reformulação geral, saídas e chegadas e muita coisa que tá acontecendo depois do término, né, da temporada. E o Vitor, né, ontem a gente trouxe aqui, o Vitor saiu, a gente vai falar sobre isso, tem o nosso querido mestre Afonso Alberto, vai falar sobre isso também, mas primeiro, vamos trazer para vocês aqui, a gente vai trazer o primeiro tema da live de hoje, agradecendo aí a Raquel Fonseca, ao Vadson Fernandes, né, que fazem um trabalho maravilhoso aqui no canal, muito obrigado, né. Primeira coisa que nós vamos falar vai ser sobre quem vai ser negociado, né? As saídas do elenco do Galo já estão sendo definidas e o primeiro que deve ser negociado é o volante Fausto Vera, com o River Plate da Argentina. Então a gente vai trazer para vocês aqui a matéria, né? Feita aqui pela Raquel, tá nas nossas redes também, sobre o Fausto Vera, que para mim não é novidade nenhuma, né? Ele já tava aí louco para sair do Galo já desde desse ano, né? Ele que chegou, o Galo colocou dinheiro para ele vir, mas ele parece que nunca esteve com a cabeça 100% aqui, nem com o Cuca e nem com o próprio Sampaoli. Então, segundo a Raquel Fonseca, traz aqui que ele realmente deve ir para o River Plate, que já sondou ele antes, né? Ele não saiu na janela do meio do ano porque não conseguiram chegar num acerto de salário. Mas eu queria saber do nosso querido mestre Afonso Alberto o que ele acha do Fausto Vera. Se ele acha que foi uma boa contratação, o que tem aí de relação com o Clube Atlético Mineiro para ele permanecer, ou você acha que ele deva sair mesmo? Mestre Afonso, boa noite. Um abraço, Thiago. Olha, eu praticamente não acho nada. Sabe por quê? Porque eu acho que o Fausto Vera não teve a oportunidade que deveria ter tido, nem com o Cuca, muito menos com o Sampaoli. Ele não pôde mostrar o que ele sabe. Pelo menos eu acho assim. Jogou pouco, né, mestre? E acho também que o River não sai contratando qualquer um, né? O River não sai contratando jogador assim. O Fausto Vera tá no Atlético, eu vou lá trazê-lo. Vou buscar o Fausto Vera. Não. O River deve ter feito uma pesquisa, procurou saber como está o Fausto Vera para tentar levá-lo. Então, acho que está levando alguém que sabe jogar. Mas ele tem uma identidade, assim, ele já tem o desejo, né, do clube argentino para poder levá-lo. Eles tentaram levar o Fausto Vera no meio do ano e o Fausto Vera queria ir, a verdade era essa, né? Mas o Cuca, inclusive, ele me confidenciou antes de sair, foi até depois de uma coletiva, ele falou, cara, eu fiquei chateado com o Fausto porque eu pedi para ele jogar e ele não quis, foi um jogo antes da parada, e ele não quis ir jogar, e o Cuca ficou muito magoado com isso, falou, cara, eu fiquei chateado porque eu pedi pra ele jogar, ele falou que não, porque estava sendo negociado, e ele não se sentiria confortável em jogar, quer dizer, recebendo salário, tudo certo, é um absurdo isso, né, mestre, aí não dá, né, ele tinha que ter atendido, né. Eu acho que aí, com o Cuca, era um motivo pra ele sair, e o Atlético abrir mão. Mas ele fez a mesma coisa com o Sampaoli? Não, com o Sampaoli não. O Sampaoli contou com ele alguns jogos. Agora, com o Sampaoli. Com o Sampaoli, mas o Sampaoli parece que ele já sinalizou alguns jogadores que ele não quer contar, né?
Deve ter sido o elenco quase que todo, né? Pra você, mestre, então vou aproveitar o gancho. Pra você, quem que fica e quem que sai do Atlético? Você já tem uma lista de dispensa? Você quer que eu fale aqui mais ou menos assim? Entre os goleiros, parece que o Gabriel Átila já foi negociado com Vila Nova, né? Que pra mim é uma das melhores safras de goleiro que o Atlético tem. A gente tem o Átila, tem o Cobra, tem tanto o Delfim. Everson e o Delfim. E ainda tem o Matheus Mendes, que a gente acabou liberando, né? Mas é uma grande safra, são goleiros de seleção, goleiros novos. E o próprio Everson, que é um dos melhores do Brasil. Pra você, o Galo se desfaz de algum? Olha, Thiago, para ser bem sincero, eu fico com o Everson, com o Alan Franco e o Hulk. O resto eu ponho na vitrine. Olha aí, rapaz. Eu falei que o homem tava com a língua afiada hoje. Hoje ele quer sangue, hein? Hoje Afonso Alberto quer sangue, mas nós estamos aqui. Eu quero ouvir a opinião falei vitrine. dele. Vitrine, né? Tá certo. Mas pra você, agora a sua opinião. O Hulk vai ficar porque teve um ar de despedida. Você não achou não, mestre? Ele tem contrato. Exato. Até No final do ano 26 que ou vem. 27. Até o final do ano que vem. Até o final do ano que vem. Então, o contrato dele tem multa? Tem multa, mas o Galo com ele vai tratá-lo diferente, na minha opinião, né? Não, Claro mas que se deve ter o Galo multa. com ele vai tratar diferente, é porque o Galo não quer o Hulk. Eu acho que pelo Galo ele não libera, mas a gente tem que ver essa confusão, né? Porque o Ale Oliveira, da Rádio Tatiaia, ele acabou confidenciando, assim, soltou essa informação que o Scarpa e o Hulk, se o Sampaoli ficasse, eles não permaneceriam. Eu dispensaria o Sampaoli. Você dispensaria... A gente... Sem pensar duas vezes. Quero até saber essa opinião do mestre. Ó, segundo o meu querido Afonso Alberto, ele não é a favor do Sampaoli. Eu queria que você... de forma rápida, explanasse os seus motivos. Não é a mesma opinião minha, mas você é um cara que eu tenho muito respeito. Eu não vou colocar motivo, vou colocar para você uma pergunta e que fica para o nosso... Tiago de Araújo. Tiago de Araújo, a galera tá participando aí. Obrigado a galera que tá chegando, deixando o superchat. Pode falar, mestre, desculpa. Vou colocar para você, para essa galera toda aí. Olha, me conta a história do Hulk no Atlético e me conta a do Sampaoli. Ó, agora você quebrou todas as nossas pernas e você tem Então toda a pronto, razão. então- Toda a razão, é verdade. Só que será que eles não podem coexistir? Será que é uma coisa tão impossível a coexistência de Sampaoli e Hulk? Lembrando que o Hulk estava muito em baixa com o Cuca, eu falo esportivamente falando, teve uma queda, e com o Sampaoli ele chegou na reserva e o Sampaoli conseguiu fazê-lo jogar. Quer dizer, ele conseguiu recuperar, conseguiu marcar gols, ele evoluiu com o Sampaoli. Será? Eu achei. Você não achou não, mestre? Não, mas eu acho que o Sampaoli, por ele estaria na reserva até hoje. A torcida colocou o Hulk em jogo de novo. Você acha? Mas ele estava contribuindo bastante. Você vê, esse próprio jogo contra o Vasco, aquele gol de falta, quer dizer, deu toda uma tranquilidade. Obviamente o Vasco perdeu um jogador, mas imediatamente quando o Vasco perdeu um jogador, o Hulk fez aqueles gols geniais que Mas só você acha que foi o Sampaoli que ensinou para ele? Não, a mas, fazer isso? mas o Sampaoli colocou A ele pra gente tá jogar falando como de titular. autoestima, então. Sim, também. Eu acho que. É isso. E ego, né? Passa um pouco. Autoestima e ego é uma coisa que é bem latente no futebol. Né? Então a bronca dele era com o Cuca e ele ficou na reserva com o Sampaoli. Não sei, porque ele deu uma declaração também, depois ali da derrota, né, que o Galo teve ali, há 2 jogos ali da final, do final do Campeonato Brasileiro, reclamando um pouco da posição que ele estava jogando com o Sampaoli. Ele demonstrou respeito ao Sampaoli, mas ele acabou criticando a forma de jogar do Sampaoli. O Hulk fez com o Cuca a mesma coisa. Quando ele reclamou com o Cuca a respeito de não estar jogando, o Cuca o escalou. O Cuca colocou o Hulk para jogar. Ele fez a mesmíssima coisa com o Sampaoli. O dia que ele falou que não estava jogando na posição dele, no jogo seguinte ele apareceu como titular. Foi mesmo, e foi mesmo. E foi um entrever que depois dali o Galo só melhorou. Será que o segredo é ter essas brigas também? Né? Isso é bom, né? É reclamar, né? É ter um pega pra capar, isso mesmo? Tipo aqueles 2 namorados que brigam e depois acabam na cama, né? Aquela coisa, né? Ô Thiago, o treinador que chega em qualquer clube, aí nós estamos falando de Atlético, vai brigar com quem? Vai brigar com o Fausto Vera? Não, vai brigar com o Hulk. Porque brigando com o Hulk, ele vira quase que protagonista. O protagonista é o Hulk. Sim. Ele é um coadjuvante de luxo. Brigar com o Fausto Vera, ele é ninguém e o outro também. E aí a torcida acaba apoiando, né? Porque ninguém se identificou com o Fausto Vera, a verdade é essa. E eu achei Mas curioso. o Fausto Vera foi só um exemplo. Não, sim. Eu acho que na briga Hulk e Sampaoli, se o Atlético liberar o Sampaoli, é um tiro de canhão no pé.
Você fala... Não, agora eu não entendi. Liberar o Hulk, desculpa. Liberar o Hulk. Desculpa. Beleza. Liberar o Hulk é um tiro de canhão no pé. Se ficar com Sampaoli, é flertar com perigo o ano inteiro. Mas vamos lá, agora uma pergunta em cima disso. Será que não é o Hulk que quer sair se o Sampaoli ficar? Essa que é a grande questão. O que é? Eu acho... Não, vou passar, calma. Eu acho que o Hulk querer sair, eu não acredito. Não, pois é, mas vamos supor. Eu acho que estão colocando palavras na boca dele. Pois é, aí vamos supor. Olha, ô Hulk, a gente quer que você termine o contrato aqui e o Sampaoli vai ficar. Se a informação do Ale Oliveira estiver correta, o Hulk vai sair porque ele não quer trabalhar com o Sampaoli. E essa que é a grande questão. Às vezes o Atlético não quer liberar, o Sampaoli quer continuar com o Hulk e o Hulk não quer ficar porque o Sampaoli está. Foi isso que o Ale Oliveira comentou. Será que isso procede? Será que, o jogador que... Ele acabou tendo oportunidades com o Sampaoli, né? Então, assim, difícil saber, né? A gente vai saber agora, né? Eu vou comentar em cima do comentário do Ale, como você está fazendo. Ale, sim. O Ale é um cara que a gente respeita. Muito. E é um cara excepcional. Muito bom de serviço. Um abraço para ele. Mas é muito bom que a diretoria... Aliás, Pedro Daniel, que está chegando. É o Pedro Daniel. É o Pedro, nós vamos falar sobre isso, mas pode falar, pode adiantar, né? Que está chegando, é o primeiro pepino para você descascar. É o primeiro. Chega para a torcida do Atlético e fala: o Hulk não quer ficar porque o Sampaoli vai ficar. O Sampaoli disse que aceita o Hulk, mas do jeito que ele quer, não que o Hulk quer. Que pepino. É uma situação difícil para o nosso Pedro Daniel. Recém-chegado. Seja bem-vindo, né? Com uma bomba dessa, né? Quem vai olhar muito isso é ele, juntamente com o Paulo. E, na sua opinião, assim, nós vamos falar sobre a saída do Vitor. Eu acho importante a gente falar. A gente falou ontem aqui, mas eu queria a sua opinião. Primeiro, se você acha que o Paulo Brax vai continuar e se foi justa essa saída do Vitor e a permanência do Paulo Brax, como que você, se você tivesse com a caneta da decisão, como que você agiria, sabendo que tem que transformar o futebol, mas que tem que ser justo ali, porque hoje já foi uma barca embora, nós vamos falar sobre isso, né? Eu acho que a chegada do Pedro Daniel é boa porque o Bruno Mussi pediu para sair, pediu demissão, mas eu acho que a demissão do Vitor foi injusta e acho que a permanência do Paulo Brax, se acontecer, é justa. Porque ele chegou. Porque se você dispensar o Vitor para colocar outro diretor de futebol, quem? Não tem, né? Só se for o Marcelo Paz, né? O Marcelo do Fortaleza. Brincadeira. Ele sai da presidência. Ele foi acionado duas vezes, para ser diretor de futebol de outro. Ele já tinha recebido o convite do Atlético e uma vez ele revelou numa entrevista, o Marcelo, que ele ficou muito balançado com a proposta do Atlético, porque sabe que é um programa, é um projeto grande. O Fortaleza vinha bem, ele não podia largar o Fortaleza na mão, mas agora ele demonstrou uma vontade de sair do Fortaleza. E acredito eu que se tiver uma proposta para ele aceitar, segundo informações, ele falou que topa conversar com o Atlético. Com todo o respeito que eu tenho ao Fortaleza, que infelizmente caiu. Caiu, infelizmente. Com todo o respeito que eu tenho ao Marcelo. Sim. Que fez um baita trabalho no Fortaleza. Junto com o Vojvoda, né? Então, cara, o Atlético ir buscar um diretor de futebol no Fortaleza, olha que aí, caiu para a Série B. Isso é. Gente, mas caiu agora, né? Tá tudo errado. Mas o Fortaleza fez um grande trabalho, hein? Eu falo assim, na época do Vojvoda, o Fortaleza chegou aí a Libertadores, ele tramitou em lugares que ele outrora não tramitava. Então, assim, o Fortaleza chegou a ser um protagonista, ele chegou a ser um grande destaque do futebol brasileiro com o Marcelo Paz e com o Vojvoda, se falou bem. Com a saída do Vojvoda, parece que a coisa deu uma descambada. Parece que no Fortaleza eles perderam aquele caminho que eles estavam e estavam... esse ano brigaram ali para não cair e caíram, né? Então, assim, o Marcelo Paz, ele participou de um projeto vitorioso do Fortaleza junto com o Vojvoda. Vamos ser justos, não? Vamos ver até onde vai essa justiça aí. Vamos ver. Eu gosto de provocar o nosso mestre. Aqui, o Marcelo Paz, ele é um cara sensacional. Ganhou o quê? Olha aí, rapaz, de novo, hein? Tô perguntando, ganhou o quê? Ué. Ele fez um excelente trabalho no Fortaleza. Ele levou o Fortaleza a Libertadores. Não, mas pro Fortaleza é um grande feito, né? O América, nosso querido América aí também foi, né?
Mas o América parece... eu não vou colocar o Mestre nessa enrascada, mas o América, ele tem um imã na Série B. Ele gosta da Série B, né? Ele flerta com a Série C. E quando vai na Série A, ele rapidinho volta, porque ele falou todo lugar errado. Ele fica oriçado. Ô, Thiago, você pode me dar todos os argumentos possíveis? E o nosso telespectador, o Web, que está aí. Todo mundo pode me dar todos os argumentos possíveis, inclusive os meninos, que são os majoritários, pai e filho, o meu amigo Sérgio Coelho, que é da associação. Grande Sérgio Coelho, presidente como da eu gosto associação, dele. O Paulo Brax, pode me dar qualquer tipo de argumento, qualquer um que está chegando no Atlético agora, inclusive o Pedro Daniel. Mas você que teve Rodrigo Caetano como diretor de futebol e teve o Vitor Bage, que, infelizmente, o torcedor não aceita exatamente porque estava acostumado com o Rodrigo Caetano. Que é o suprassumo de direção de futebol, né? Isso é explicável e até aceitável, porque, para mim, o Vitor tem tudo e tinha tudo para ser um baita de um diretor de futebol. Também acho. Falei isso no meu ex. Precisava ter paciência e deixar o cara trabalhar. Sem essa pressão que ele sofreu, aliás, todo o Atlético sofrendo, mas a coisa explodiu nele. Explodiu no Vitor. Então, esse é o mesmo sentimento que eu tenho. Não tem diretor para chegar agora no Atlético, muito menos o Marcelo Paz, que nunca foi diretor na vida dele, ele foi presidente. É diferente. Quando o treinador, o Vojvoda, foi despejado, descartado pela torcida, você se lembra disso? Lembro. A torcida do Fortaleza mandou ele embora. Foi. Aí, esse presidente deu uma banana para a torcida e segurou o treinador e reverteu a situação. O Fortaleza subiu, deu um boom. Depois caiu com esse mesmo presidente e com esse mesmo treinador. Aí o Atlético vai lá e busca na queda. Por que não buscou na vitória? Na hora que estava lá em cima. Não conseguiu. Tentou, né? Então eu acho que... O Galo tentou buscar o Marcelo Paz no auge e ele não quis vir. Com todo respeito, o Marcelo não tem cacife para ser diretor de futebol do Atlético. Agora opinião forte de Afonso Alberto, hein? Opinião forte de Afonso Alberto. Pessoal, vai chegando, deixando o like, se inscrevendo. Gente, vocês não têm noção o cachê do Afonso Alberto para trazer ele aqui. É caro, então vocês façam favor de deixar o like aí, porque para pagar o homem aqui eu preciso de muito like, muitas participações. Tem live Pix pra galera participar, todo mundo que quiser participar, fique à vontade. Eu vou falar também aqui agora do melhor burger da vida. O Afonso comeu aqui o hambúrguer lá do Avenil, que delícia, né, Afonso? Bom demais. Nossa, é o melhor burger da vida. É aqui na Raja Gabalha, Torre 1, Loja 6. Você tem o melhor burger da sua vida e você tem aqui espaço para eventos e estacionamento de graça. E pode pedir pelo iFood. Avenil Burger Shop é o melhor burger da vida. E o Afonso, sabe quando você tá indo pro Rio e você para lá em Barbacena, perto de Barbacena, na Roselanche, aquela parada que todo mundo vai? Agora tem 2 lojas em BH. Roselanche aqui na Savassi e também no Belvedere. Então são 56 anos de reconhecimento. Você pode aqui em Belo Horizonte comprar todas aquelas delícias. Tá o telefone na tela. Um grande abraço aí para toda a equipe da Roselanche. Olha que sensacional. Vamos então mudar um pouco de assunto, mestre. Vamos falar agora. Nós vamos falar agora de uma. Mas nós não conseguimos nem contratar nem derrubar o diretor. Não, ainda não. Nós vamos deixar esse pepino para eles que estão chegando aí. Eu acho que esse pepino é da diretoria agora, né? Nós vamos comentar agora, mestre, dessa troca ou possível troca que se comentou de Gabriel Menino juntamente com o Cristaldo, né? Com o Grêmio, né? Então, notícias, né? A gente tem aí, as fontes estão chegando de todos os lugares, que o Grêmio abriu conversas com o Galo para tentar contratar o Gabriel Menino. Para começar, eu queria te perguntar, Gabriel Menino tem espaço nesse time de São Paulo? Ô, Thiago, eu te confesso que eu não sei quem tem espaço no time do São Paulo. O único jogador que eu vejo que tem espaço no time do São Paulo é o Rony. Cara, ele tem no meu time também, ele tem espaço. Só não pode ganhar mais de 1 milhão, mas ele tem espaço. Só acha ele caro. É o cara do São Paulo, na minha opinião. É o cara que faz aquele jogo sujo. É o cara que corre pra trás. É o que ele tá fazendo, tá defendendo. Ele tá de ala lá, né? Ele tá defendendo, dando carrinho na defesa. O Rony. Esse cara. Ele é sensacional, né? E aí o Gabriel Menino, a gente sabe, né? Que ele pelas informações aqui, inclusive pela falta de
de escalação do próprio jogador, a gente vê que ele tá sem lugar, o Sampaoli também não gostou muito, né? E aí, tem também a possibilidade do Cristaldo vir para cá, porque existe também o setorista Fábio Vargas, lá do Grêmio, ele comentou que o Galo tem interesse no Franco Cristaldo, né? O Cristaldo chegou no Grêmio no fim de 2022, né? Vindo do Huracan e viveu seu melhor período do clube ao longo do ano de 2023. Então é o Galo tentando fazer algumas trocas, porque a gente sabe, o Afonso, muita gente acha, manda embora, tal. Não é assim que funciona. O cara que tem contrato assinado, o Galo tem que realocá-lo, tem que fazer trocas, inclusive com outros clubes. Então, a troca pelo Cristaldo, né? Pelo Gabriel Menino, na minha visão, né? Pela falta de aproveitamento do Gabriel Menino, eu veria com bons olhos. Quem sabe o Cristaldo pode chegar aqui e ter um lugar que o menino não teve. Eu, particularmente, gostei do menino um certo período, mas eu acho que, inclusive, isso não é informação, tá, o mestre? Isso é uma opinião. Eu acho que ele participou muito ali com alguns jogadores daquele movimento de cobrança de salário, mas a forma que eles fizeram, na minha visão, não agradou muito a diretoria. Então, eu acho que alguns jogadores estão nessa mira aí, até pelo comportamento, né, de algumas dificuldades que o clube teve, e eu acho que o Gabriel Menino estava nesse meio. Então, pode ser que o Gabriel Menino tenha outro destino no ano que vem. No meu time, o menino não tem lugar mais. Eu, inclusive, fiz um vídeo falando das minhas dispensas, ele seria um deles. Na sua visão, ele tem espaço no time de São Paulo? Eu acho que, a partir desse momento, quando acaba o Campeonato Brasileiro, entra em ação a indústria da notícia. Com certeza. A indústria da notícia, porque isso tudo que você falou aí, Cristaldo, Gabriel Menino... Quem mais você falou? Não, eu falei primeiro do Cristaldo Gabriel Menino, porque parece que tá tendo uma conversa de uma possível troca, né? Fausto Vera saindo pro River. Eu acho que isso tudo faz parte da indústria da notícia. Você ouviu isso de alguém do Atlético? Não, o Atlético não confirmou nenhuma informação dessa. Esse foi um setorista do Grêmio, né? Que falou sobre isso, né? Uma especulação do lado de lá. Mas você ouviu do Grêmio? Não, do Grêmio também não. Só dos setoristas. Então eu não vou ficar com isso. Olha aí. Eu não vou ficar nem com um, nem com outro. Nem com um, nem com outro. Né? A gente tem uma oportunidade, talvez. Olha a Alex aí, te dando aquela boa noite. Um abraço, Alex. Olha aqui. Eu vou ficar com uma possibilidade de, quem sabe, amanhã o Pedro Daniel entrar nesse circuito e falar, não tem nada por enquanto com nada com nada. Porque agora é só especulação mesmo. Ou a gente está trabalhando, a resposta mais provável é essa, mais provável. A gente está trabalhando, está tudo tranquilo. E vocês aguardem, no início da temporada a gente vai mostrar tudo. Vai ser exatamente isso. E aí o Vadson Fernandes, nosso querido Vadson, tá te mandando um abraço aí, mestre. O Vadson é um cara também sensacional, nosso produtor, editor, juntamente com a Raquel Fonseca, tá te mandando um abraço. E ele comentou isso no ex dele. Ele falou o seguinte: nada chegou em relação a Gabriel Menino no Grêmio. Surgiu uma especulação envolvendo uma troca entre Gabriel Menino por Cristaldo, porém, não há nenhuma sondagem, até porque o Grêmio irá mudar de técnico e o novo comandante irá analisar as saídas e chegadas. Então é a apuração do Vadson diretamente com a diretoria do Atlético e vai de encontro com o que você falou, exatamente, mestre sendo mestre. Falei, mestre. Pois, aqui, a indústria da notícia é braba, viu? Ela é braba, Thiago, porque agora o setorista, e eu fui setorista a minha vida quase que inteira, o setorista fica, nessa época, sem saber o que ele faz, sem ter o que falar. Aí vem o empresário e fala para ele assim, ó, vou te dar uma notícia. E dá umas cavadas. Mas se você falar que eu falei, eu falo que é mentira. É isso aí. É isso, não é? Então isso aí. Fala assim, ó, tem uma conversa de Cristaldo e Menino. Aí porque vira lá manchete, no Sul, né? lá no Sul, o representante, o empresário do Cristaldo joga para cima o jogador e aqui o do Menino. E eles ficam na mídia, não é isso? Ficam na mídia. Mas oficialmente não tem nada. É tudo oficioso. É tudo... Não é invenção da empresa, mas é falta do que falar. Alguma coisa tem que ser falada. Quando sai... Eu nunca tive pauta na minha vida, mas todo mundo sai de uma redação pautado. Ó, vai fazer isso, isso, isso e aquilo. Eu acho muito difícil, Thiago, qualquer tipo de negociação quando tem contrato em vigência e principalmente quando um treinador que supostamente vai ficar, que é o caso do Sampaoli,
Porque eu não vou cravar que ele vai ficar, porque até agora eu não ouvi do Atlético. Só, mas ele tem um contrato. O São Paulo deu uma declaração hoje, nós vamos passar aqui. Você viu, a gente estava lendo aqui a declaração dele, foi uma declaração de amor ao Galo, né? Achei bacana, a gente vai comentar sobre isso. E eu quero ouvir mais opiniões do Messi sobre o Sampaoli. Eu já sei mais ou menos como é que ele pensa, mas eu queria trazer para cá porque tem muita gente que tem uma turma que tem a mesma linha de pensamento do Afonso, que é diferente da minha, mas assim, tudo certo, né? Isso aqui a gente tá aqui para divergir, debater, tá tudo certo. Vamos mudar de assunto por enquanto? Só um segundinho. Pode terminar, Messi. Você me fez uma pergunta, eu vou te responder com outra pergunta. O Sampaoli, na entrevista coletiva, disse o seguinte: eu vou trabalhar com 3 times em 2026. 3 times. O Campeonato Mineiro, a gente entende, pelo menos entende, que ele vai trabalhar com um time da base. Da base. E ele vai ter 2 times para usar com Campeonato Brasileiro, com Copa do Brasil e depois Sul-Americana. Então o Atlético ele tem muito mais que permanecer com o elenco do que dispensar para ter 3 times. É verdade. Porque senão ele vai ter que contratar muita gente, né? É muita gente. Então por isso eu não entendo mais nada. Agora eu também queria uma opinião, só aproveitando esse gancho. A gente fala muito sobre isso. É uma opinião meio impopular minha, porque a galera ficou muito enfurecida com esses 2 anos. Mais impopular do que eu tô sendo aqui? Não, mais. A minha é mais impopular que a sua. Porque eu acabei explicando, assim, pelo menos na minha visão, um time que tem, se você pegar no Brasil, são 20 times aí disputando a Série A, beleza? Hoje no Brasil parece que só quem faz um trabalho bom é quem é campeão. Quer dizer, todo o resto, até o Abel fez um desabafo, e eu concordo com o Abel. Olha a trajetória do Palmeiras nesses últimos 2 anos, e esse ano o Palmeiras não ganhou nada. Só que ele teve todos os vices, ele fez uma puta de uma campanha, tem um trabalho muito consistente, mas a gente sabe que hoje no futebol, o Flamengo, o Palmeiras, sabe, o nível tá muito acima de investimento, de estrutura, mas mesmo não sendo campeão, o Palmeiras fez uma campanha muito positiva nesse sentido, mas não foi campeão. Será que tá tudo errado no Palmeiras? Aí eu falo pelo Atlético. O Atlético, em um ano, praticamente, foi de dezembro a dezembro, teve 3 finais. Chegou na Libertadores, na Copa do Brasil e chegou na Sul-Americana. Claro que foi frustrante, muito frustrante. A gente estava na Argentina, né, mestre? No Paraguai agora. O sentimento nosso é de pura frustração. Mas um time chegar em 3 finais, será que tá tudo errado? Será que tem que implodir e começar de novo? Ou será que tem que aproveitar o que deu certo e arrumar o que tá errado? Foi o caso do Botafogo em 23. Botafogo em 23 foi uma chacota, porque tinha 13 pontos do segundo colocado. 22. Não, 22 que o Galo tirou no segundo turno. Ele tinha 13 pontos a mais do segundo colocado e o Galo tirou 22 pontos com o Filipão no segundo turno e conseguiu perder o campeonato em 23. E se ele tivesse seguido a torcida e tivesse implodido e começasse de novo, talvez ele não seria campeão de tudo como aconteceu em 24. Então, eu acho que o time que tem que ser implodido no sentido de trabalho, tá, gente? Obviamente, respeitando todos os clubes, respeitando a história. O Internacional, por exemplo, é um time que você precisa recomeçar do zero, porque é um time que vem brigando com essa saga de não título e brigando para não cair há um tempo. Esse sim tem que começar do zero. O Atlético, ele só brigou para não cair porque não tinha elenco suficiente para disputar todas as competições em alto nível, mas chegou nas finais. Então é isso que eu quero saber de você, mestre. Você é um cara que tem uma vivência trondosa no futebol. Tá tudo errado mesmo ou é uma coisa mais passional da torcida que nós não conseguimos os títulos e a galera tá vomitando um pouco mais além da conta? Eu quero saber a sua opinião sobre essa questão do Atlético. Eu acho que é uma coisa que é uma rotina no Brasil. Isso não é no futebol só. O vice no Brasil não vale nada. Não vale nada. Em segmento nenhum. Em segmento nenhum. O segundo colocado no Brasil não vale nada, cara. Aliás, não é no Brasil, não. O segundo colocado, ele não vale nada. Eu tô vendo aqui, porque não entrou aqui no... Não entrou. O segundo colocado... Thiago, é muito complicado. O Atlético chegou em 3 decisões, você falou, 3. Mas o Atlético foi mal. O Atlético não foi bem, mas chegou. E toda hora a gente ouve o torcedor falar, pelo menos eu ouço muito. Eu quero meu time ganhando, não importa se está bem ou se está mal. Eu quero meu time ganhando. Eu quero meu time vencedor. Então ele quer o time dele campeão. Mas todos querem. A torcida do Flamengo quer o São Flamengo 20 campeão. times, né?
É isso. Como é que nós vamos ter 20 campeões? Quer dizer, será que 19 tem um trabalho abaixo da média e só um tem um trabalho bom? É isso que eu falo, é uma escada. A gente tem que entender até onde é o problema e entender o que deu certo. Porque no Atlético, na minha opinião, nesses últimos 2 anos, teve muita coisa que deu certo, senão ele não chegaria na final de Libertadores, Copa do Brasil nem Sul-Americana. Então, você implodir um trabalho que, de repente, pode ter muitos pontos positivos e ficar atacando acima do tom, pode fazer com que decisões passionais atrapalhem o que tem de bom. Então, é isso que eu sempre prego aqui e tento falar, gente, será que tá tudo errado mesmo ou será que a gente precisa aumentar o nível de eficácia para que a gente possa chegar nos próximos anos a um título? Esse que é o grande questionamento. Pois é, mas você é um. Você é um que Sim. tem esse pensamento. Um dos poucos, né? Porque a turma não vai muito pensar assim, não. Eu acho correto, e eu penso também assim. Mas, ô Tiago, olha, exatamente aquilo que você falou no início. Não ganhou, tá errado. O Palmeiras fez uma grande campanha, mas não ganhou. Não ganhou. Tá errado. O Palmeiras queria o título brasileiro, mas não ganhou. Tá errado. E a torcida do Palmeiras não gostou. Não gostou. Mas lá tem a Leila, que tem pulso firme. Tem pulso. Comanda bem o time e segura o rojão. Segura o rojão. Não estou falando que no Atlético não tenha, entendeu? Mas precisa mostrar. Eu vou citar aqui, e de vez em quando eu cito até para machucar o torcedor atleticano. Mas eu não vou citar para machucar. Eu vou citar como exemplo apenas. O Cruzeiro, por exemplo, ele teve uma bengala diferente da do Palmeiras e, do nosso caso aqui, da do Atlético. O treinador, não o seu dono, que é o Pedro, mas o treinador chegou e disse: nós queremos a Libertadores. Só isso. Então ele já se blindou e se justificou para perder o título. É verdade. Entendeu? Para perder o título. É verdade. O que o Flamengo não podia, o Palmeiras não podia e o Atlético também não podia. Mas o Cruzeiro podia. Nossa, ainda mais vindo de onde eles estavam vindo. E a torcida comprou isso. A torcida comprou isso. Essa mentira. A torcida absorveu isso aí. Absorveu isso aí. E depois ele fez com a Sul-Americana. Com a Sul-Americana. E a torcida absorveu e esqueceu que o ano passado fez uma festa tremenda. Ele malhou a Sul-Americana e é o que você falou. Ele esqueceu que ele perdeu pro Racing ano passado. Entendeu? Ele não, né? O Cruzeiro, não ele. Então, é o que eu estou dizendo. Ele encontrou uma maneira de se blindar e o clube dele para perder o título, porque tinha tudo para disputar. Para disputar o título. Mas eu vou disputar e não vou ganhar, então eu já coloco as minhas manguinhas de fora e vou me proteger. No Atlético não teve jeito, Thiago. Não teve jeito, sabe por quê? Boa parte da imprensa, da qual eu faço com muito orgulho, me honro muito, parte da imprensa já há quase 60 anos, mas boa parte dessa imprensa, ela foi massacrante. Ela foi incisiva, foi para cima do Atlético em erros que qualquer clube de futebol comete quando está numa disputa de 3 competições importantes. 3 não, 4, né? Porque o Atlético ganhou o título regional, depois estava na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro e estava na Libertadores lá, depois Sul-Americana. Mas o torcedor do Atlético queria todos os títulos. Eu também queria, você também queria. Ué, você é maluco? Todos Queria os muito. títulos. Todos os títulos. Não dava para ganhar os títulos. Não ganhou nenhum deles, a não ser o campeonato regional. A imprensa critica, que é nossa obrigação, critica ou elogia. Mas foi muito mais pro copo vazio do que o copo meio cheio. Ou perto disso. Você fala os comentários, né? As críticas. Os comentários, Eu achei que muitos passaram do limite, assim, da razão, eu acho. Isso vira pressão. É verdade. Vira pressão. Essa pressão, eu vou voltar, mas vou voltar bem no tempo. Vou voltar bem no tempo. E aí eu vou apanhar do seu telespectador. Mas pode bater, bate com calma. Eu vou lá no Turco, que estava no Campeonato Brasileiro em 3º lugar, a 2 pontos do primeiro e 1 do segundo.
tinha sido campeão mineiro e da Recopa. E a torcida não perdoou a eliminação da Copa do Brasil para quem? Na época Flamengo. do Tour foi o Flamengo, exatamente. Não foi aquele perdoou. jogo, não perdoou. Aí a pressão de Foi muito parte frustrante. parte da imprensa e de quase da totalidade da torcida, rua. Rua para um treinador que Tinha ganhou bons a números. Recopa, Tinha bons números. ganhou o regional, Bons números. era o terceiro colocado, a 2 do segundo e 1 ponto do primeiro colocado. E eu falei na época, vai ser um erro demitir o Turco e colocar o Cuca. O Cuca demora pra fazer... E o tempo que o Cuca entrou foi o suficiente para perder todos os jogos, para perder a temporada inteira. E eu falei, não deveria demitir o Turco. Eu fui um dos últimos, eu fui apedrejado. E no final, eu tinha razão, viu? Nós fomos. É. Então, você lembra disso, não lembra? daí a 1 ano e pouco, 2 anos, o que aconteceu? Sérgio Coelho, Rodrigo Caetano vieram pedir desculpas. Não deveriam ter demitido. Não foi o que falaram? Foi o que eles falaram e eu concordo com eles. Nós não aguentamos a pressão. Eles cederam a pressão, sucumbiram à pressão. E não deveriam ter sucumbido. E agora a história se repetiu com o Cuca, que não estava bem. Mas você não pode mandar um treinador embora. Não pode. Ô, Vitor, se você participou disso, que eu acredito que não tenha participado, porque essa é uma decisão maior. Essa é uma decisão do dono. Ou dos donos, entendeu? Ou de um executivo. Não é do diretor de futebol. E quem mandou o Cuca embora foi na época... O Rodrigo Caetano já estava na seleção, né? Já estava na seleção, já foi aqui com o Vitor. Não tinha. Não, foi o Paulo já estava aqui, o Paulo Brax. Mandou, o Cuca foi embora agora, né? Já, 4 meses atrás. Pouco tempo. O Paulo Brax já estava aqui com o Vitor. Exatamente. Então para eu chegar onde eu quero. Foi um erro. Sabe por quê? Porque o Atlético tinha em disputa nas quartas. Copa do Brasil, Sul-Americana. Estava em disputa. Já tinha vencido o campeonato regional. Mas estavam em disputa. Copa do Brasil e Sul-Americana, nas quartas. Aí, como é que você manda um treinador embora para tentar ganhar essas duas competições? E chega outro com um passado que a gente lembra e fala, pô, tá chegando um maluco. Tá chegando um cara que ele corre atrás de sombra de avião. Tá chegando um cara que vendeu Gordini para padre. Antigamente. Gordini, a galera não lembra disso, não. Gordini era um carro sensacional, gente, para quem não sabe. Aqui, eu vou te falar, tá chegando o Sampaoli e eu disse, vai perder as duas. Ô, Thiago, se você conversa com o Cuca, faz o Cuca enxergar, talvez, alguns erros que estavam cometendo e vai para essas competições que eu acabei de falar aqui, Copa do Brasil e Sul-Americana, com o treinador, a história poderia ter sido outra. Nossa senhora, não gosto nem de lembrar, cara, porque foi tão frustrante, cara, pra gente, poderia né? Como forma geral, de torcedor, enfim. Vamos só falar das outras notícias, Bess, porque a gente vai voltar nesse assunto ainda. Olha, teve um comentário que eu morri de rir aqui, cara. O cara foi um elogio, né? Porque ele falou assim: o Afonso Alberto, cheio de botox, o cara tá todo bonitão. Botox? Ele falou que você tá com todo botocado, que você tá muito bonitão. Falei, meu amigo, esse aí é natural, rapaz. O homem é bonito, é desse modo mesmo. Isso é um elogio, né? Será que é a minha câmera que tá muito bonita, ô Afonso? Ou você que é um gato mesmo? Eu acho que a câmera pode até ajudar. Pode até ajudar, mas botox só. Botox não, né? Se médico de cirurgião plástico depender de mim, ele morre. Ele morre de... Você nunca faria. Morre na míngua, sem um centavo. Olha aí, rapaz. Então esse foi um elogio. Falou que você tá cheio de botox, não, que você tá muito bonito, né? Falei, olha, ele tá todo charmoso. Eu fui muito bem casado e não estou em disponibilidade. Boa, olha aí, hein? Tá querendo o contato aí. Você quer o contato aí pra gente fazer essa ligação? Um abraço aí a galera que tá chegando. Deixando o like, hein? Deixa o like, se inscreve no canal que a gente vai mudar aqui o assunto pra gente poder rodar as notícias
notícias de hoje, porque agora tem um assunto espinhoso, né? O Atlético hoje fez uma limpa, viu, Afonso? Fez uma limpa e nós vamos trazer aqui todo mundo Isso que é foi... oficial. Que, aí a gente oficial. vai falar. Aqui nós estamos falando aqui de notícia já vinda do próprio Atlético. Então, a gente vai trazer aqui, tem um aí que a galera sempre dividiu muito opiniões, que é um ídolo também, né? Mas que estava no Galo e agora não está mais, né? A partir de hoje, nós vamos trazer aqui porque o Galo fez uma limpa, Afonso. Tem isso tudo nas nossas redes sociais, viu? Me sigam lá, TH de Araújo, tem no X, tem no TikTok e também no Instagram. Lembrando que tem o portal Última Jogada também, a Raquel vai colocar o link para você acessar e as redes também do BH Esportes, do Afonso Alberto, procura aí, sigam e se inscrevam no canal, a gente vai fazer algumas lives juntos, hoje foi meio improvisado, mas a próxima a gente vai fazer nos 2 canais que vai ser bem bacana, né? Então, deixa eu só falar. Sim, pode falar. Tô com a camisa da que Galo legal. Floripa. Olha que legal, olha que linda a camisa. Deixa eu abrir aqui na Galo câmera Floripa, principal, olha aí. Levanta um pouquinho pra galera ver. Olha que camisa linda, Galo galera. Floripa, Levanta ó. aqui assim, mestre, só pra certo. galera ver. Isso. Galo Floripa. Olha essa Galo camisa Floripa. que sensacional, viu? Foi o seu filho que trouxe pra você, mestre? Lá de Floripa. Alô, Renzel, tá? Tem o pessoal todo. Me faltam os nomes aqui, né? mas vou lembrar. A galera mandou essa camisa com muito carinho pro mestre, porque o filho dele hoje mora em Floripa, né? Um dos filhos, né? Luiz Alberto Tem uma Panzi, turma boa. Teixeira dos O Edu Panzi, ó, e dizem que esse aí é que ensinou o Edu Panzi, é verdade? Mas ele é muito nervoso. Ele é nervoso, ele é atlético, ele é se dos pegar nossos. um microfone aqui, cara, sai de perto. E o Edu Panzi é aquela tranquilidade, aquele equilíbrio, né? O Edu Panza é meu mestre. É o mestre, a criatura é o meu também. engoliu o criador. É verdade, é o meu também, que eu sou muito fã dele, inclusive porque as opiniões dele são muito parecidas com as E tem minhas. o Beto. O Beto é Sabe outro tanto também. quanto. Ele também é outro monstro, mas também é apaixonado, né? Também. Que coisa boa. Todo mundo atleticano, viu? Não queria falar, não, mas todo mundo atleticano, viu? Vamos falar então agora, deixa eu ver aqui o tema da nossa noite. Então vamos ver. Reformulação geral. O Galo deu mais um passo no processo de reformulação interna que começou com a saída do Vitor Bage. A SAF decidiu enxugar a folha, né? Rever estruturas e reoxigenar setores do clube. Então, entre os nomes comunicados nessa semana está Éder Aleixo, ídolo histórico e auxiliar da comissão fixa desde 2018, quando iniciou o trabalho com Thiago Largue. O Bomba recebeu a notícia do desligamento antes de viajar ao Nordeste, onde cumpre dias de descanso com a família. A saída marca o fim de um ciclo que atravessou diferentes treinadores, gestões e contextos esportivos. Gente, nós estamos falando aqui de 7 anos já, né? Desde 2018 ele faz esse trabalho. Mas quando o Atlético trouxe o Sampaoli, o Éder já sabia disso. Já sabia. Na verdade, notoriamente, eles tiveram um entreveiro ali. Depois, o Éder fez umas declarações que não podia participar muito dos trabalhos do Sampaoli. Então, pode ter um pouco a ver com isso também, né? Muito. Muito. Isso aí. Então, beleza. Então, tá aí, ó. Então, o Éder Aleixo, a gente trazendo aqui pra vocês, né? Foi um dos desligados. Deixa eu colocar aqui pra vocês acompanharem junto comigo. Tá a matéria aí na tela pra vocês. Caso Alberto Zidoro, outro. Deixa eu colocar aqui, porque eu tenho a matéria completa aqui, mestre. Então, é o seguinte, a gente teve ali o Daniel, o Bomba, né? Aí teve Daniel Cerqueira, que chegou como auxiliar técnico do Cuca e permaneceu na comissão fixa, Gustavo Nicolini, coordenador de análise de desempenho. Ambos também foram desligados. O Carlos Alberto Isidoro, ele foi supervisor de futebol desde 99. Ele tem 25 anos de Galo, trânsito interno e conhecimento profundo do funcionamento do dia a dia. Isidoro, eu não entendi isso. Esse aí é estranho. Isidoro era um dos nomes mais tradicionais da estrutura administrativa ligada ao futebol. A decisão, contudo, segue a linha adotada pela cúpula da SAF, reduzir custos e remodelar processos. Você vê, foram alterações importantes, fora o Vitor, né, o mestre, que é também um personagem, né, central, que é um ídolo também, e foi desligado. Então, assim, o processo de reformulação já começou, né? Essa linha, eu acho que não é nem da diretoria, essa é a linha do técnico. Você acha que teve a ver com a participação do técnico? Tudo a ver. Tudo a ver. A começar do Éder. A do Éder, pra mim, também... A começar do Éder. A do Éder, pra mim, foi muito visível, assim, até pelo... Atenção, siga. Vocês estão com a corda no pescoço. Mas aí o Siga, eu vou te falar uma observação minha, a gente estava conversando sobre isso mais cedo. O nome do Siga, desde 21, 20, né, quando chegou o Sampaoli, era o Alessandro Brito, né? Um cara que
conhecer tudo Gente, para quem não sabe, o Siga é uma ferramenta que engloba vários softwares. São mais de 12 softwares. São softwares caríssimos. Você tem um software lá, ô mestre, só de jogadores com lesão, que tem detalhamento de todos os jogadores aí. A gente está falando de 38 ligas do mundo. Ele tem essa base de dados de todas as questões técnicas, de lesão, de questões das mais diversas de banco de dados de jogadores. Então, essa ferramenta, o Siga, ela precisa ter um analista muito competente. E o Alessandro Brito, para mim, foi o mais competente que passou por ali. Inclusive, montou o time campeão de 21. E depois o Botafogo pegou, né? Mas quem montou o time foi ele ou o Sampaoli? Também, foi juntamente com o Siga do Alessandro Brito. O Sampaoli também montou o time, mas é um conjunto, é uma equipe. Olha aí, olha aí, o ácido Afonso Alberto, hein? Aqui. O ácido Afonso Alberto. Quantos softwares? Não, são mais de 12. Então precisa de 13. 13 é galo, isso é bom. Pois pega o Sampaoli e bota lá. Ele vai fazer parte disso, ele faz então, bem feito. Então tira hein? os outros 12. Não, os outros 12 tem que ficar. Só que precisa quem tem a leitura. Tiago, a gente não vai bater nunca nisso aí. Quem viver, verá. Olha aí. E aí, quem veio no lugar do Alessandro Brito foi o Rodrigo Weber, que é um cara que, na minha opinião, tem a sua competência, com todo respeito a ele. A gente foi até na palestra que ele deu, promovida pelo Domênico, que fez uma série de programas para a gente conhecer todos os setores, né? Conhecendo o Galo. Ele já tinha participado de uma antes, você lembra? Sim. Quando estava o Bruno Musi, ele... Eu não me lembro qual era o ele terceiro. foi falar também lá na Arena. Foi na Arena, foi muito bacana. E acaba que esse departamento, essa pasta de analista de informações, enfim, estatística, no Brasil está tendo uma carência que muito grande. Que a última jogada mandou R$10. A Kel mandou aí R$10. O que vocês reais. acham? Sampaoli está no caminho certo? Errado. Não acho. Passa o vídeo do Edu Pance, tá certeiro. Calma, nós vamos falar do vídeo do Edu Pance. O mestre vai falar sobre também o Sampaoli, a opinião dele. Mas antes, só pra gente fechar. Mais ainda? Mais ainda. Não, nós vamos falar sobre isso ainda. Vamos só falar sobre a questão do Rodrigo Weber. O Rodrigo Weber, pra mim, tá abaixo do Alessandro Brito, que saiu do 21, que saiu pro Botafogo. Curiosamente, montou o time campeão de 24. E aí, o Rodrigo Weber saiu do Galo porque teve uma outra proposta. Então, assim, o Galo precisa de alguém pra estar à frente do Siga, pra ter a leitura correta, porque o Brax assumiu essa pasta interinamente e obviamente, o Brax não tem esse conhecimento de números e estatísticas para poder ter uma boa leitura do Siga. Então, um profissional que vai estar ali gerenciando tudo isso se faz muito necessário, mais até que o diretor de futebol, na minha opinião, para o futebol moderno. Então, é muito importante que a gente dedique um material humano que vai conseguir fazer a leitura correta do Siga para que a gente possa ter essa ferramenta a nosso favor, mestre. O Siga é o VAR do treinador. Boa definição, boa definição. O treinador fala, posso contratar? Não. Por quê? Aí o Siga mostra. Tem esse problema. Traça para mim o perfil dele no DM. Boa. Aí, na parte física... Aí, é o VAR do treinador. Adorei essa sua definição. Adorei essa sua definição. É o VAR do treinador ou do diretor de futebol. Sensacional, sensacional. É por aí mesmo. Mas você tem que ter um cara que tem uma boa leitura, né, mestre? Então, a gente precisa desses profissionais. A gente vai ver essa reformulação e está acontecendo nesse momento, né? Mas quando eu disse é o VAR do treinador, a gente não pode ter um VAR tão desconectado do árbitro como a gente tem visto ultimamente. Exatamente. Junto com o treinador. É verdade. Né? E que aconteceu com o Cuca, né? Segundo informações, existiram alguns embates entre o Rodrigo Weber e o Cuca. Foram informações que a gente teve. O Atlético nunca confirmou isso, mas a gente sabe que internamente existiram ali algumas fagulhas entre os dois profissionais. É que o Cuca pediu que era um volante. Primeiro, esse aqui. Aí o Weber... Não, esse aqui, o Siga disse, esse não pode, esse não tem jeito. Aí colocaram para o Cuca, e eu não estou falando nenhuma mentira, fizeram com que o Cuca admitisse, e o Cuca foi de público nas emissoras de rádio, de TV, nas redes antissociais. O Cuca foi e disse, não, ele fez o que o Filipão fez. Eu vou trabalhar com o que eu tenho, tá tudo muito bom. Ele falou exatamente isso. Foi Sampaoli exatamente vai isso. fazer isso? Sampaoli não vai fazer isso. De jeito nenhum. Ele fez agora então nós estamos ferrados.
Ele fez agora esse final de ano, porque nesse final de ano não tinha como contratar ninguém, né? Não tinha a janela toda impossibilitada, mas ele, a partir de agora, queremos refuerzos. Fala, por favor, reforços em espanhol, por favor, com aquele seu sotaque. Refuerzos. Refuerzos, tá vendo? Queremos refuerzos. E pode ter certeza que ele vai ficar no pé da turma lá. Vamos falar de um tema agora, Kel, nós vamos passar daqui a pouquinho o vídeo do Edu Panzi, que você quer, mas nós vamos colocar os nomes agora, né, da lista do Sampaoli, que são nomes aí que, segundo especulações, são nomes que são indicações do Sampaoli. Indústria da notícia. Olha, o mestre gosta, ele não, conhece. Thiago. Não, Thiago. Ele tá repassando. Repassando o que vai chegando, né? Antes nós vamos falar aqui, se seu iPhone estragou, chama a Manu, né? Chama a Manu pro iPhone, pro MacBook. Gente, o laboratório da Manu é sensacional, porque lá eles conseguem, inclusive, arrumar a placa-mãe do seu celular. Então, lá troca bateria, vidro e é o melhor serviço para seus produtos Apple. Então, seu iPhone ou MacBook estragou, chama a Manu, tá aí o telefone na tela e também temos a camisa raiz, a Manu? gente. A Manu. A Manu é a charada, a minha gerente virtual. Ela mesmo. Então, a Manu. Eu boa. sou a Manu. É isso aí. Então tá aqui, ó, camisa raiz é a camisa com as estampas mais lindas do Galo e o tecido, gente, é sensacional. Então, faça seu pedido agora, camisaraiz.store/galo. Nós vamos mandar uma de presente pro nosso mestre Afonso Alberto, porque ele merece. São camisas maravilhosas, camisa raiz, então todo mundo acessando lá e fazendo o seu pedido, né, mestre? Vamos falar então desses nomes que foram especulados aqui no Galo do Sampaoli? Então tá aqui, vamos trazer a informação. Meu amigo Vadson Fernandes, querido Vadson Fernandes, trouxe aqui os nomes. Além de Santiago Sousa, zagueiro, volante, né? Outro alvo do Racing, que está na lista do Jorge Sampaoli, é o lateral Martirena. Olha, o lateral Martirena do Racing... Lateral esquerdo ou direito? Ele é direito, né? Ele está sendo especulado no Atlético já há um tempo. Negociações difíceis pelos valores. O Racing, ele conhecidamente, ele fez um super time, tanto é que chegou nas fases decisivas da Libertadores. Ele saiu campeão da Libertadores e chegou bem na Sul-Americana, né? Contra o Cruzeiro. E chegou bem também na Libertadores, nas fases finais. Mas aí o que acontece? Os valores desses jogadores todos inflacionaram. Então vai ser difícil tirar os jogadores lá do Racing, né? Outros dois nomes que estão na zaga, né? Que estão na zaga e que estão na lista são Lucas Veríssimo, que também foi sondado por aqui, pra mim um puta jogador, que ele tá lá no o Acrave, é um time lá do Catar, deve ser. E o Romanha, que é do São Lourenço, né? Então são nomes aí que, segundo o Vadson Fernandes, estariam na lista de Jorge Sampaoli. Na sua opinião, mestre, quais os jogadores que o Galo precisa urgentemente trazer? Vamos colocar um recorte desse time atual. Quais foram as suas maiores deficiências para esse time do Atlético para trazer um certo equilíbrio, né? Não são, né? Foram decepções. Sim, boa. Eu acho que a lateral direita, eu tenho uma opinião sobre a lateral direita. O Natanael teve momentos que me fizeram acreditar que ele seria um baita jogador e cresceria. O Saravia também, até com o próprio Sampaoli. Sim, depois. Sim. O Saravia era um zagueiro dele, lembra? Sim. Lembra que ele sempre puxa o lateral direito. Sim. Mas também não emplacou. O Everson já deixei à parte, porque esse aí é indiscutível, né? O Everson. O Everson é uma unanimidade. Nossa né? Senhora. Embora toda unanimidade seja burra, mas ele é uma unanimidade. Não, até que não é, né? Porque na seleção do Campeonato Brasileiro ele não entrou. E é um absurdo, né? A Alessa hoje tá demais, viu? E é um absurdo, né? Ele não está na seleção, para mim, um dos melhores goleiros do Brasil, disparados, né? Realmente muito bem, né? Muito bem, Everson. A zaga do Atlético. Cara, o Júnior Alonso, quando você fala vai, opa, não foi. Vai, não foi. Vai, não foi. Não foi. Aí vai e faz um gol. Como fez no último. Aí a torcida começa. Não, Júnior Alonso. Mas o Júnior Alonso já teve deu, né? O ciclo dele, já também teve já o deu, tempo tem a mesma dele. opinião. O Ivan Roman é um cara que eu ficaria com ele. Ficaria, é jovem. É um zagueiro que também ficaria. O Juan também ficaria. Entendeu? Juan Tressoldi, muito bom jogador. Ficaria também com ele. O Lianco.
Também, monstro. O Leão com a um dos melhores torcida tem zagueiros que do Brasil. compreender aquela desavença que teve no Paraguai. Cabeça quente, todo mundo. Mas o Lianco gosta do Atlético. Gosta, cara. apaixonado com o Atlético. Acho que foi um exagero. A repercussão desse episódio foi um exagero, mestre. Todo mundo de cabeça quente. Ah, não, porque ele Mas deveria. Foi pô, um depois exagero pô. nosso, né? Nosso que eu digo da Não, imprensa. meu não foi, porque eu acho que aqui. Não, eu sou da época da pelada que tinha um encontrão, o cara bicho empurrava o outro, depois tomava cerveja. Parar com esses negócios. Inclui a gente fora disso. Eu tô fora. Mas isso foi divulgado amplamente. Nossa, que saco amplamente, viralizou. Não, uma lacração. Sem necessidade, né? Sem necessidade, fazendo com que o cara que é apaixonado pelo clube, o cara tava lá no momento de cabeça quente. Gente, nessa hora, como é que você cobra razão de alguém? Todo mundo, bicho, estressado, chateado, todo mundo querendo que a coisa aconteça. Bicho, tiveram lá um ranca-rabo, depois acabou. Bicho, desculpa ali, vamos seguir a vida igual a pelada, que você dá um empurrão no amigo, depois você vai tomar cerveja com ele, cara. Isso é coisa de quem quer vencer, de quem tá ali, sabe? Então, repercutiu muito além da conta e muita gente usou isso de palco pra lacrar na internet, Claro. o que é insuportável e prejudicial ao clube. E junto dele tava o Coelho, que é outro que eu fico com ele. Pô, você tá doido? O Coelho, um dos melhores jogadores do Galo, teve recuperação recorde. Olha aí. Thiago, boa noite, Thiago. Esse é o Gaguinho do Galo. Hoje você tá do lado da presença ilustre, que é o mestre Afonso Alberto aí, né, Thiagão? Rapaz, eu acompanho o Afonso Alberto também. Ô Afonso, que honra ter você no programa do Thiagão, um amigo nosso. Véio. A honra é nossa. Thiagão é Cara, o Gaguinho, bicho, salva de palmas pro Gaguinho, porque o Gaguinho é um dos caras mais sensacionais que tem. Ele participa sempre aqui e, assim, super sagaz nos comentários e tal, e acompanha você. Então, todo mundo que tá seguindo o Thiago de Araújo, vai lá no canal também do Afonso Alberto, dá uma cutucada no canal do Afonso Alberto lá, pra poder também se inscrever. E se inscreva aqui também, né? Quem não se inscreveu, participe, igual o Gaguinho, você vê. O Gaguinho vai e ele grava o áudio dele. Ele pode colocar na inteligência artificial e ele grava o áudio dele, e os comentários dele são super pertinentes. Gaguinho, obrigado pela moral, viu? A gente adora aqui. E eu morro de rir, porque ele dá umas cantadas assim, falando. Outro dia ele vem aqui, manguaçado, mestre. Ele tava ele brigou com a mulher dele, mas o que eu ria, eu quase não consegui continuar a live. Grande abraço pra ele. Grande abraço pro Gaguinho da Massa, que é um cara sensacional, grande atleticano, né? Então, retomando esses nomes aí que eu falei, eu acho que eu acompanho você. Mas só uma coisa. Pode Se você não inscrever no canal Thiago Araújo, olha aí, e no meu, o seu time não vai dar certo em 26. Olha aí, rapaz, isso é uma praga. Ô, Afonso, e eu tô vendo aqui, olha como é que você tá bonito. Você tá bonito mesmo, viu, senhor? Será que é a câmera Botox. ou você mesmo? Você tá botocado ou a câmera que é muito boa? A câmera que é muito boa. Não, o meu querido Afonso Alberto é um gato mesmo. Esse aí é muito bonito, viu? Vamos então aqui, ó. Então a gente já falou dos nomes, agradecendo aí. E a gente vai passar, porque se eu não passar esse vídeo aqui, a Raquel não vai parar de me importunar, viu? Vamos passar aqui agora o vídeo do Edu Panzi falando, né? Que é esse cara? Esse cara, eu acho que você já ouviu falar dele? Ouvi falar Dele. Pra quem não sabe, Afonso Alberto é pai do Edu Panzi. Muita gente não sabe e fica assim, né? Então, a gente sabe de onde nasceu o monstro, né? O Edu Panzi era filho do Afonso Alberto. Agora o Afonso Alberto é pai do Edu Panzi, é isso mesmo? Isso aí. E eu sou muito fã do Edu, porque realmente as opiniões dele são muito pertinentes, eu sou muito, muito fã dele, além de uma pessoa maravilhosa, né? Segundo o Luiz Alberto é um professor dele. Olha aí, o Luiz Alberto é o outro filho, é o irmão dele. Falou que ele que ensinou pro Edu Panzi, hein? Exatamente. Eu tive Falou com ele. você. Falou pra comigo, Raquel. estava com ele lá no Paraguai, né? A gente, tava. Só faltou o Galão ganhar, porque a viagem foi maravilhosa, né? Nossa, tava com seu filho lá, a sensacional. gente tava curtindo, tava tão legal, o clima, tava tudo favorável, só o Galo que estragou. Mas vamos lá, vamos ver então o que falou aqui, né? Vamos trazer aqui pra vocês a opinião do Edu Panzi, e foi uma opinião forte também. Aprendeu com quem, né? Com o pai dele, com o mestre, olha só. Oliveira que trouxe em relação a Scarpa e Hulk, particularmente, né? Que se o Sampaoli seguir, eles não ficam. Assim, eu lamento muito por esse tipo de coisa, né? Eu acho que o Hulk você tem que sentar, ouvir o porquê disso, porque ele tem tamanho, história e estofo, né? Agora o Scarpa, se falou isso, a porta da rua é a serventia da casa, né? Não tem a mínima história com a camisa do Atlético, não tem o menor sentido fazer esse tipo de argumentação em relação a treinador. E, sinceramente, o Sampaoli vai ser o técnico do Atlético. Você tem que analisar todo o contexto. O Hulk, se ele sentar de cabeça fria, pega o pré-Sampaoli e os números dele. Pega o que ele vinha, ou o que ele não vinha entregando com o Cuca,
e depois o que ele passou a entregar com o Sampaoli, ainda que para isso ele tem que ter ficado no banco em alguns jogos, ou jogar numa posição que ele não se sinta tão confortável. Depois que o Sampaoli chegou, Hulk, os seus números são muito melhores. Você voltou a fazer gol com bola rolando, você seguiu fazendo gol de falta, você descansou mais, você estava mais inteiro em alguns jogos, você foi decisivo em outros jogos. Antes disso era para mais de 20 jogos sem fazer um gol de bola rolando. E o Scarpa, o quão decisivo o Scarpa foi desde que ele pisou no Atlético para exigir tal tipo de coisa. Então, assim, o Atlético ele é maior do que qualquer jogador, inclusive do que o maior ídolo da sua história. Então tá na hora do Hulk esfriar a cabeça, repensar muita coisa, olhar números, porque futebol são números, e tem números também. Eu acho que ele vai ser muito importante na próxima temporada, se utilizado de forma inteligente e de forma realista, de acordo com a realidade dele, Hulk, também, que ano que vem completa 40 anos de idade. Um elenco rejuvenescido que passa por isso que o Pedro Abílio acabou de trazer. E o Hulk num time coletivamente funcionando melhor, um time mais equilibrado, um time mais jovem. A tendência, Hulk, é que você jogue mais, que você entregue mais e que você siga escrevendo a sua história com a camisa do Atlético. Então, Hulk, repense, esfria a cabeça. Agora os outros, falar esse tipo de coisa, repito, para os outros, não quer ficar, a porta da rua é a serventia da casa. Que é isso? Sensacional. E eu vou te falar por que é sensacional. Olha que loucura isso. Salve de palmas aí pro nosso querido Edu Panzi, porque, na verdade, salve de palmas pra ele. Porque antes da gente ver esse vídeo, eu tô vendo esse vídeo agora. A Raquel, a turma mandou aqui pra gente, eu tô vendo agora. E você, eu acho que não tinha visto esse comentário ainda dele. Eu vi. Você ouviu, né? Na origem. Olha que loucura. Eu falei a mesma coisa com relação à questão do Hulk. Falei, gente, eu tô falando há muito tempo. Como o Hulk não vai jogar com o São Paulo? Você me perguntou foi aqui, aonde ele melhorou, né? Quem ia ficar? Te dei 3 nomes. Exatamente. Só. Então, assim, o Edu falou muito certo. O Hulk precisa esfriar a cabeça, se tiver realmente com essa convicção, porque com o São Paulo ele tem muitas oportunidades de, com a idade dele, que a gente também tem que considerar, ele está próximo aos 40 anos, de poder produzir o máximo dele, que a gente sabe que ele, quando quer, ele é decisivo, e com o próprio São Paulo ele pode ter o lugar dele, né, mestre? Não sei. Você não sabe, né? Eu sei que o Hulk é muito bom. Agora, não sei se o São Paulo vai fazer com que ele realmente joga. Eu não sei se o São Paulo quer o Hulk. Eu não ouvi do São Paulo hora nenhuma isso. Ele foi perguntado várias vezes sobre isso das coletivas. Eu já ouvi falarem, e o que você ouviu também, de que o Hulk diz que não se sente bem com o São Paulo. E o Hulk disse que está fora da posição dele. Ele falou, ele deu uma declaração recente sobre isso. Eu só ouvi o São Paulo falar que já conversou com o Hulk e que está tudo acertado. Bem. Só isso. Eu tô achando que o São Paulo está numa fase mais paz e amor, sabe? Tá tudo acertado. Ô, Hulk, você vai viver a sua vida em outro canto e eu vou viver a minha aqui no Atlético. É isso, tá tudo acertado. Não, mas não vai ser não. O Hulk tem que permanecer, hein? O Hulk tem que permanecer, viu? Ô, mestre, a gente já falou, né? Já trouxe as informações. Vamos ler um pouquinho a galera aqui que tá participando. Tem uma galera aqui, ó. Deixa eu mandar um abraço pra turma aqui. Eu gosto mais daquele que mete o cacete em mim do que aquele que elogia. Olha aí, você falou agora uma coisa perigosa, hein? Mas todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu. A galera não vai te perdoar, não, hein? Tiago aqui é maldoso. A galera não vai te perdoar, não. Agora eu queria ler aqui a participação. Realmente pegou. Ficaria pior. É porque na internet, a quinta série, ela vem sempre na cabeça da gente, meu mestre. A gente tá sempre junto Thiago, com a quinta série. Aí eu posso abrir o verbo? Pode, rasga o verbo. Ô, Raquel, bota os dedos no ouvido aí. Olha aí. Olha aí. É melhor do que meter o pau. Olha aí, é verdade. Por esse prisma é verdade. A galera deve estar aqui adorando, né? Olha aqui, ó. Obrigado aqui a Raquel Fonseca que está participando. Deixa eu ver aqui quem está participando também. Eu vou te falar, eu tô sem meus óculos aqui. Você tá conseguindo ler aqui, mestre? Eu leio, se você quiser aí. Então aqui, ó. Raquel Fonseca, lê aqui uma participação. Boa noite, Thiago. Está na internet. Hulk levou todos os seus carros, embora não deve. Não deve estar saindo do Galo. Ô, Alexandre, essa questão dos carros do Hulk, eu até vi sobre isso, mas todos os anos ele faz isso. Ele leva alguns carros para poder passar as férias na Paraíba. A mesma coisa. Então, assim, não por isso. Não Daqui tô a falando pouco ele vai levar todos os aviões. Uai, você tá doido. É muito, hein? É muito. Então, assim, não acho que isso tenha aquela relevância toda, porque ele faz isso normalmente para passar as férias dele
que ele passa lá na Paraíba, né? Agora, que se ele vai ficar ou não, a gente não sabe, mas eu espero que Tem fique. muita gente que, ó, fulano levou todos os cachorros, todos os gatos. Ele leva os carros. É normal, ele leva os carros, né? É verdade. O meu amigo Giovanni Júnior falou, ó, Martirena, bom reforço pro Galo. Nossa, esse cara eu queria demais, porque a lateral do Galo, nós estamos muito a pé das laterais, tanto da esquerda quanto da direita. Se a gente pega ali, o Arana não está jogando bem, é um cara que tem futebol, que eu acho que pode recuperar o futebol dele. Mas, Thiago, até agora eu não entendi. Ah. Você compra um lateral, contrata um lateral e bota o lateral como zagueiro. Pra quê? Então contrata um zagueiro. Um zagueiro, verdade. Pô, boa perspectiva. E assim, a gente tem um Arana que não rendeu, o Caio Paulista, que eu acho que já deu pra ver que não é jogador pro Atlético. Paulista. É Então paulista. vai pra São Paulo. Vai pra São Paulo, é melhor. E do lado direito, você falou bem, mestre, Natanael pra mim era a maior promessa que tinha. Eu achei que esse jogador ia arrebentar. E desde o ano passado eu critico muito a lateral do Galo, direita, porque é a posição que, na minha opinião, a gente ficou mais sem referência durante mais tempo. Mas eu acho muito mais fácil o Atlético, dentro da convicção, da linha, da filosofia do Sampaoli, para 26, ficar com o Natanael, ficar com o Saravia, porque ele vai montar 3 times, contratar um para ser titular. Um para ser entendi titular. sua perspectiva. Ele precisa de 3 times. É. Ele vai fazer um time da base para o Campeonato Mineiro. Sim, O Campeonato Mineiro. E ele vai ter 2 times circulando, para ele trocar. Foi o que ele falou. O Sampaoli, desde que chegou, Rapaz, eu Gaguinho. fico pensando, não tem como o Hulk sair do Galo, não. Rapaz. O time do Galo ano que vem entregando um jogador melhor do lado do Hulk. O Hulk vai jogar muita bola ainda. O Hulk é craque, igual 2021. Tinha jogador bom do lado. Ele acabou que... Cara, é sensacional, Gaguinho. Aí ele vai terminar e tem um tempo, né? O Live Pix, aí acaba o tempo. Aí ele não consegue completar, Gaguinho. Mas a gente entendeu. A gente entendeu, eu concordo com você, cara. Eu acho também. que o Hulk precisa ficar também. e eu concordo demais com você. Obrigado, viu, Gaguinho, pela sua participação sempre. Grande né? abraço. É isso aí, ó. O Luiz Henrique tá aqui também, mestre. Todo mundo dando boa noite. Marcelo Paz ganhou nada, não, né? Nem um título expressivo, mas ele foi partícipe de uma grande transformação no Fortaleza. Fortaleza deu um salto gigante com ele quando foi Voda, A né? maior delas foi cair para a Série B. Não fale isso, mestre. Não fale isso, Mas foi mestre. o Não que fale isso, aconteceu, mestre. ué. Mestre, o Fortaleza não ia para Mas Libertadores. ele Eles tem têm tudo todo o para mérito. voltar e campeão. Tem tudo. Não sei, agora com esse projeto novo, não sei, né? Ele tava indo num caminho bom, mas parece que deu uma degringolada, né? Tiago, boa noite, Thiago Afonso. Nessa época é só conversar, nada de sério, falou o Antônio, que é o que o mestre estava falando, né? São as especulações, né? Obrigado a galera que tá participando aqui, ó. Legal demais. Falei com você falava que o Galo... Afonso tá errado. Tá aí, ó. Aonde? Embaixo. Tá mais para cima um pouquinho. Não, para baixo. Mais uma abaixo. Aí. Hulk mais tem que uma, ficar. mais uma. Afonso tá errado, o Hulk tem que ficar. Mas ele falei o falou tempo que tem que todo. ficar, ué. Ô, cara, tira a calça pela cabeça, você tá nervoso. Outro dia aí, quem falou isso foi o do Panzer. Ele falou isso, então já sei de onde veio esse jargão. Veio do pai, né? Bacana demais. Assim como a Costa. Aí, ó, o Elinho Fritz é um cara que é um dos grandes diretores de futebol que nós temos aqui. Ele tem bons nomes. E a gente sempre falou sobre o Acosta. E ele arrebentou, né? O Acosta, ele poderia ter vindo pra cá. Eu acho que era um nome que faria a diferença por aqui. O Portija é outro ótimo jogador, né? Indo pro outro clube, né? A gente teve essa especulação aqui. Obrigado, Elinho. Tem o Wallace aí, ó, tá vendo? Ó? Thiago e Afonso, que dupla sensacional. O programa, parabéns, tá vendo? É o mestre e o aprendiz aqui, Não. A gente tá sempre... Só que assim, eu vou discordar da galera. Eu acho que eu sou mais bonito que você, viu, Alonso? Muito mais. Eu acho que esse meu lado aqui, esquerdo, é uma coisa de louco, assim. Eu sou muito bonito. Eu concordo. Eu na praia, com uma sunga branca, correndo em câmera lenta, então, um espetáculo, Eu viu? tive a chance Você de teve ver. a chance de ver, não No gostou, não museu, dormiu, né? No museu. Eu tirei a camisa da no museu, Comebol. foi verdade. Da Comebol. É verdade. Quase que ele ficou lá. Ô, Jagão, agora mudando de assunto, quem foi o gênio que resolveu botar 30 minutos nesse negócio de live fix aqui? Sabe que ele não 30 segundos. pensou que Gago também gosta de dar áudio não, Jagão? Então, O Gaguinho é bom demais. com nós, Ele nunca consegue terminar.
A fala dele, ele falou, quem foi o gênio que colocou 30 segundos de Live Pix? Porque o Gago não consegue. Ô, bicho, o Gaguinho é bom pra caralho. É igual o Geraldo Magela. Bicho, é muito Geraldo bom, Magela, quando ele entra no grupo, os caras botam legenda pra ele. Legenda. Postam. Posta, O Geraldo escreve. Pelo amor olha de aí, Deus. olha aí, né? Vai ver o teleprompter, vê como, né? O Gaguinho não consegue, a gente tem que fazer um Live Pix maior pro Gaguinho, ele nunca consegue terminar, ele sempre interrompe a fala. Ô, Gaguinho, é verdade mesmo, viu, Mas cara? o pouco que você fala, a gente entende tudo. Boa, Gaguinho, é verdade. Você é um cara sensacional, viu? Grande Afonso Alberto, você é fera. Aí o Elton tá mandando aquele abraço aqui pro Afonso Alberto. Sousa, se vier pro Galo, vai virar ídolo. Gente, tem muito jogador bom, cara, que a gente precisa, né, abrir os olhos pra eles, né? Muito bacana. Tiago, o Igor da 98 deu a notícia hoje de que o Hulk mandou retirar seus carros lá de onde ele morava, por uma carreta que teria colocado a casa à venda. Sabe de alguma coisa? Ou em cartaz, como eu falei. A notícia que foi apurada é que todo ano ele faz isso, ele leva alguns carros para Paraíba. Agora, colocar a casa à venda... Colocar a casa à venda, aí é outra coisa, né? Eu também não sei, né? Então, assim, eu não tenho essa informação, então a gente vai ter que aguardar. A indústria da notícia. Eu espero que ele fique, né? Mas a gente não sabe, né? Luciano Gondu também não está sendo aproveitado do Zenit, né? Centroavante, alto, forte, bom... Ele falou que é bom no jogo aéreo e faz bem o pivô. Galo não tem esse tipo de jogador. E eu acho que é uma das coisas que o Sampaoli mais quer, né? Aquele centroavante, enfim, a gente falou até daquele centroavante do Monterrey, né? Que foi especulação lá, ele chama Bertrame, Bertame, né? Não é Bertrame? Que tá lá no Monterrey também, que, segundo informações, é o nome que ele gostaria, mas tirar jogador do México também é muito difícil, né? O Paulo Vilela falou o seguinte: Tiagão, você é 10, brother. Boa noite, o Flamengo entrou forte na briga pelo Sousa do Racing, então esquece, né? Não dá pra competir. Ele tá falando do poderio econômico do Flamengo, ele tem toda a razão, né? Boa noite, abraço, Montes Claros, Deus abençoe você, segundo meu amigo aqui, Franciel Moraes. Eu adoro o Mock City, um abraço pra galera de Montes Claros, né? Boa noite, Sousa e Martineiro seria fantástico. O Stanley falou, eu concordo plenamente. Tiagão, você acha que o Cristaldo tem uma pegada mais forte que a do menino? Aí, ó, é a quinta série, tá vendo? Eles estão aqui querendo pegadinha comigo, né? Aqui tem uma pra você, o Luiz Galo, nosso grande parceiro Luiz Galo aqui. Mestre Afonso, você que é da velha guarda, diz aí, nossa torcida atualmente está muito mudada, não tá? Está muito mimada, sem paciência e muito imediatista. E você sabe que o Afonso Alberto não tem freio e nem papas na língua. E ele fala mesmo. Agora com a palavra, Afonso Alberto. Eu prefiro a velha guarda. Bicho, eu nunca vi uma definição tão maravilhosa. E é verdade. Assim, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que a torcida nova, ela é muito mais nova que eu falo, mais nova que eu, né? Eu tenho 48 anos, eu tô na frente de um grande cronista esportivo, mas também um grande atleticano. E eu, quando eu me dirijo a ele, eu me dirijo por mestre. Primeiro porque ele é um mestre. Não, ele é verdade. Além de ser um cara que tem um protagonismo, né, na cobertura do esporte nacional e mundial, um cara que fez várias Copas do Mundo, tem uma bagagem incrível. Então, pra mim, ele é um mestre na profissão, ele é um mestre como atleticano, porque o caminho que ele trilhou, eu não trilhei. Então, onde ele percorreu, aí, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia. Olha a pulseira dele aqui, ó. Vocês estão vendo aí? É do Galo, é ele mesmo. Então, eu tenho um respeito por ele, não só como profissional, mas como atleticano, que a galera nova não tem pelos atleticanos mais velhos. Então, essa galera nova que tá chegando agora, que é importante pro Galo, mas tá extremamente ansiosa, desrespeita todo mundo nas redes, quer xingar, acha que isso aí é uma grande vantagem e esquece de entender de onde nós viemos, e ele pode aprender isso com quem trilhou outros caminhos. Então a galera mais nova precisa entender que é muito importante, mas precisa também ouvir e aprender com os mais velhos para entender de onde nós viemos, e a gente não veio dessa tetinha não, viu? A gente pegou muita estrada de terra. Eu peguei a estrada de terra, você imagina o Afonso Alberto. Afonso, comenta aí sobre isso, né? Sobre a trajetória da torcida do Atlético nos momentos mais difíceis. Eu vou segurar só em um capítulo da história, em um momento importante da história. Dessa torcida que a gente está falando. O que aconteceu com o Atlético em 2005? Foi rebaixado.
E o que a torcida fez quando o Atlético saiu de campo rebaixado? Aplaudiu, chorando, cantando o hino e levando o clube nos ombros. Precisa falar mais alguma coisa? Acabou. É exatamente sobre isso. O que a torcida fez Sobre hoje isso. com a saída do Atlético da Sul-Americana? Você tá louco, nossa senhora. Como é que eu vou comparar? Norma, mestre, foi uma comparação de gigante, o gigante que você é e o grande mestre que você é. Eu acho que em poucas palavras você definiu exatamente o qual que sabe, o teor de uma parte da torcida 2.0 que acontece hoje, que eu acho que enebria todo o senso de razão para tomar as decisões corretas. E esse tipo de pressão, esse tipo de catarse que acontece só prejudica, porque você corre o risco de incentivar uma mudança maior do que ela precisa ser. A gente estava falando há instantes atrás de torcida brigando com o jogador no final da Sul-Americana, discutindo. Exato. E agora a gente está falando de uma torcida que abraçou o time, cantou o hino, chorou junto. Sensacional sua comparação. Sensacional. Na queda. Por isso que eu te falo, é gênio mesmo, salva de palmas, é mestre mesmo, não adianta. Não adianta mesmo, babo mesmo. O homem é bruto. Em poucas palavras, ele definiu de forma sagaz, perfeita, e eu acho que é por aí. Então, a torcida nova é pior que a torcida da velha guarda? Não, mas ela precisa entender o seu papel e precisa entender de onde ela veio. Então ela precisa escutar, ela precisa respeitar, né? E é o que não acontece. É o que não acontece hoje nas redes sociais, principalmente, é só no Twitter, a gente tava falando sobre isso, né, no X. É só você ver, né? Os caras acham que vomitar e xingar Deus todo mundo é sinal de inteligência, né? São os intelectuais do futebol e é um absurdo, né? O debate está sendo consumido por esse tipo de narrativa, né? E a modernidade, ela diminuiu o grito da torcida. A modernidade. A FIFA fez com que os grandes clubes do mundo, e agora vem para o Brasil, nós temos 12 de referência no Campeonato Brasileiro, certo? Certo. 12. E a FIFA na Copa do Mundo, ela faz com que os países que viram sedes façam aquilo que ela quer. E façam arenas, construam Perfeito. arenas. E diminuem o espaço do torcedor. O grito do torcedor, a vontade. E aí os clubes criam o sócio-torcedor. O povão não vai mais a campo. Aquele torcedor que é torcedor, que vende o litro de leite para ir ao estádio e deixa de dar ao filho dele. Nossa, aquele torcedor que deixa de comprar esse mesmo litro de leite para ir ao estádio, para o sócio-torcedor, e coloca em categorias. Não estou criticando, não. Eu estou apenas fazendo um comentário. Você está fazendo um relato, né? Um comentário. Coloca. Então, hoje você tem arenas com um grupo muito seletivo. O torcedor hoje, ele está selecionado pelo clube. Vai quem pode. Quem Exato. não pode, se vira. Ou vê na televisão, ouve no radinho, acompanha pelas redes antissociais, ou fica sabendo depois. É isso aí, mestre. Você é sempre muito ponderado, né? E muito preciso, né? E olha só, tem uma pergunta aqui que é interessante para você. Esse aqui é muito importante, porque eu acho que é importante a gente ouvir um cara que tem a bagagem do Afonso para falar sobre isso. E a gente nem combinou isso, tá? Ele sabe a minha opinião, a gente esteve juntos no Paraguai, e eu vou te falar que foi um privilégio para mim estar com ele, porque para mim é um aprendizado, assim, o que eu aprendi nessa viagem com o mestre não tem dinheiro nem faculdade que paga. Não, é verdade, mestre. A gente está aqui com a história do futebol, não só mineiro, né? O futebol mundial. E você tem casos maravilhosos, nós vamos escrever o seu livro. E aí, tem uma pergunta interessante. Luiz você Galo me apresentou um amigo seu que está lá em Manaus, que eu gostei muito. Grande Léo Falcone, ele está vindo aqui, que é a sua presença, nós vamos lá tomar uma no Coco Bambu. Eu lembro que ele falou que ia trazer um vinho para mim. Não, ele já vai e trazer. Outro para Raquel. Boa, mas o seu é meu, viu? O seu é meu porque é a minha comissão. Eu quero aquele vinho dele, né? O grande Léo da Galo Mal, lá de Manaus, Léo Falcone, obrigado, Léozão. Não entendi. O que é seu, o que é meu? O vinho. Meu, comi o seu, você já viu o que dá, né? Jeito não. Isso aí. Ó, o Luiz Galo falou o seguinte: Afonso, apesar dos pesares, o senhor tem mais gratidão ou decepção por essa SAF? Olha que pergunta interessante. Por essa SAF. O senhor sonhou em um dia o Galo ter estádio? Hoje qualquer coisa não vou no estádio, vou cancelar meu sócio. O que ele está falando é o seguinte:
para você falar sobre a SAF, porque hoje o Galo tem estádio, hoje tem uma estrutura, hoje as coisas são muito mais positivas que negativas e tem muita gente que coloca o copo mais meio vazio do que meio cheio. Então ele quer que você fale sobre essa questão e também sobre a SAF, sobre o momento atual de reorganização do Atlético. Bom, é muito simples. Não deu tempo de eu sonhar porque a coisa veio muito rápido. Então eu não sonhei com SAF, nunca sonhei com SAF. Mas eu acho que a SAF é necessária. E eu acho que, como ela é administrada, vai muito do dono, né? O Atlético tem dono, empresário, vitorioso, com carreira nas suas empresas vitoriosas ou vitoriosa. O Atlético tem uma... Estamos falando de Atlético, não é isso? Estamos falando de Sim. Atlético. A SAF do Atlético, ela ainda tem tudo para dar certo e para fazer aquilo que você está sonhando hoje. Eu nunca sonhei com SAF. Eu sempre vivi o Atlético... Associação Esportiva. Uhum. Associação. Agora, para mim, é muito novo. Tudo muito novo. Mas eu acredito em quem é dono. Ninguém compra nada para ter prejuízo. Boa. Para ter prejuízo. E para dar errado, né? E para dar errado. Ninguém faz nada para dar errado. Então, esse torcedor que perguntou, eu acho que um pouco de paciência, calma, vai dar certo. Tem que dar certo. Não dá para comparar Atlético SAF com Atlético Associação. O que foi, ficou lá para trás. São boas lembranças que a gente tem, mas a gente tem que acreditar no que vem no futuro, o que vem pela frente. Boa. Acho que é muito Sensacional, simples. muito bem. E eu sempre leio o contraditório aqui, porque assim, aqui todo mundo tem voz, mesmo quem discorda, enfim. E tem uma turma aqui que discorda. Segundo o Douglas aqui, falou o seguinte: essa SAF é simplesmente a pior do Brasil. É horripilante até quando temos que ser gratos a esses vermes. Vou ser muito sincero, o Douglas, não vejo dessa forma. Eu acho que você ter uma família que colocou o dinheiro que colocou no Atlético, ainda assumiu uma dívida bilionária e viabilizou muita coisa, porque tem até inclusive o Daniel falou aqui que o estádio não é mérito da SAF. Pare de mentir e bajular, Thiago. Ele tá falando que eu tô bajulando a Estádio SAF. é mérito de quem? A única coisa que essa SAF fez foi supervalorizar a obra do estádio, meu Deus, e aumentar dívidas do clube. Seja honesto para falar do Galo. Ô, Daniel, primeiro que aqui eu abro sempre espaço pra galera comentar, e tem uma galera como você que não tá aberta ao debate. Você tá aberto ao dono da razão, enfim. Eu vou te explicar, se para você doar um terreno de 49 milhões não é viabilizar um estádio, se para você fazer todos os aportes que você precisa para fazer as negociações macro que eu nem você e provavelmente ninguém aqui nesse chat tem condição de fazê-lo, porque é uma coisa de um nível de negociação que talvez ninguém daqui tenha. Se isso para você não é viabilizar o Atlético, não é viabilizar o nosso estádio, eu não sei o que é, né? Então tem gente que fala assim: o que é isso? Um terreno de 49 milhões? Como se fosse uma bagatela, como se fosse um valor irrisório. Então a galera perdeu a noção do que foi o investimento, do que é o investimento e o prejuízo que atualmente os donos da SAF têm com o Atlético. Eu, se eu estivesse no lugar deles, Afonso, eu nunca compraria o Atlético. Porque é um puta de um problema. Você vê, olha a dívida que tem, é uma coisa passional, não é uma empresa, né? 2 mais 2 é 4, você tem a passionalidade na equação. Então, assim, o nível de ingratidão é muito grande. Então, a gente falar que não tem erro, é um erro. Claro que tem erro, mas é um erro que é claro que eles não querem cometer, porque é o dinheiro deles que está na reta. Inclusive, o dinheiro da dívida que eles assumiram e o dinheiro que eles colocaram. Então, são absurdos que são colocados e são alimentados na rede, que eu fico assim... E assim, eu ter que defender isso para um atleticano, eu vou te falar o fim da picada. Eu não sei qual é o critério que ele usou para falar que essa é a pior SAF. Qual SAF que ele acha melhor? Eu queria também saber, porque a do Bahia foram 270 milhões de dívida, né? É uma SAF muito menor e o Bahia, com todo o carinho e respeito que a gente tem, vem do Grupo City, né? O do Bahia. Que tá lá onde? É uma empresa que tá lá fora na Inglaterra, né? E aqui é de uma família que colocou 1 bilhão, além de assumir o restante da dívida. E para muitas pessoas isso é pouco. Então, assim, a falta de noção do dinheiro... E qual que é o estádio do Bahia? A gente não tem, né? Qual que é o estádio do Fonte Nova. Flamengo? O Flamengo, o superpoderoso
poderoso Flamengo, ele tem algum estádio? Não. Então, tem muito atleticano ingrato. Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente precisa também sempre reforçar aqui, né? E eu não vou nunca me cansar de falar, porque ingratidão, pelo menos comigo, nunca vai se criar, né? Ingratidão é uma coisa que eu não tenho. Nem eu. Então eu queria saber, com todo respeito a você, qual o critério que você usa para falar que a SAF do Atlético é a pior SAF que existe. Eu não concordo com você em gênero, número e grau. Eu não concordo em nada com você, mas respeito a sua opinião, mas acho que você deve pensar um pouquinho, refletir um pouco. Quando você chama alguém de verme, cara, pensa na sua família, alguém chamando você de verme. Perfeito, mestre, perfeito. De verme. Porque o verme vem de verme. Entendeu? Com que direito você chama alguém de verme? O que te dá a condição de denominar um ser humano de verme? Mestre. É isso aí. De verme. Então, cara, eu acho que você está todo errado. E aí tem essa turma, é o que eu falo, e aqui a gente abre para o debate. E o debate aqui, ele precisa ser democrático. E a democracia, ela tem que estar dos dois lados, né? Então a gente ouviu ele, mas ele usou todo o tempo que ele teve e tal para poder xingar. Então parece muito mais um vômito no sentido de tá chateado, tá frustrado. E isso eu também entendo, que eu também fiquei frustrado, mas a gente precisa ter a cabeça no lugar, porque todo mundo aqui quer o melhor pro Atlético. Você pode não concordar. Você pode não concordar. Você pode falar, não tá legal, não tô gostando. Tudo certo. Pronto, acabou, cara. Mas quando você usa esse tipo de argumento, aí você desce o nível do debate e você perde, inclusive, credibilidade, né? É uma pessoa que chama o de verme, papai, e cai numa roda, que é o que eu falei, né? Que é aquela turma na catarse de querer... O Thiago falou de 49 milhões. Falou de um terreno que virou um estádio maravilhoso. Maravilhoso, referência. Maravilhoso. Mas eu vou recuar um pouco, que eu já fiz isso. Volto na administração Ricardo Guimarães. Sim. Você que falou isso aí agora, quando fala verme, você estava se referindo aos proprietários. Aos 4 R's especificamente. Tem os majoritários e aqueles que estão no investimento. Você tem conhecimento que quando o Ricardo Guimarães deixou o Atlético e voltou campeão, ele caiu, voltou, foi o bate-volta, ao contrário de muitos clubes que batem e ficam há algum tempo. Foi um bate-volta e quando ele deixou o Atlético, ele foi lá na sede de Lourdes, com a Cláudia, a esposa dele, e entregou ao Atlético uma documentação com um registro de um terreno ao lado da Cidade do Galo, maior do que a Cidade do Galo. Doação, né? Em doação. A única coisa que ele colocou foi que ele é inalienável. Inalienável. Doou. Porque a esse terreno ia virar qualquer coisa que pudesse inviabilizar a Cidade do Galo. Inviabilizar. Como concentração, paz, tranquilidade. Então ele fez isso, cara. É esse pessoal que você está chamando de verme. Olha surreal. No espelho. É surreal. E aí, mestre, a gente está aqui porque agora a gente abriu o espaço para poder conversar com a galera. Nós estamos passando pano. Não, aí você sabe o que é o comentário? Olha que interessante aqui. Porque é o comentário da torcida 2.0 é esse, é o copia e cola, né? Inclusive esse aqui, que eu vou falar que o José Nelson, ele falou o seguinte: Menin deve patrocinar vocês. E aí, quando você faz isso, ô José, isso é um atestado tão perfeito da sua ausência de perspicácia, de debate inteligente. Quer dizer, você poderia estar aproveitando esse tempo para falar os pontos que você discorda, mas você resolve atacar a mim e o Afonso Alberto como se a nossa opinião tivesse preço. Não, mais uma coisa. E sabe? Então é surreal isso. Uma coisa, né? Como é que ele chama? É o José Nelson. Ele falou que o Menin deve patrocinar a gente. José Nelson, se realmente você tem esse nome de José Nelson, cara, eu gostaria que o Menin me patrocinasse. Eu também adoraria. Eu queria ter a MRV, eu queria ter o Banco Inter. Você tá louco. Eu queria ter os vinhedos dele. Eu queria ter todos os patrocínios do Menin. E eu corri atrás de todos, não consegui nenhum. Sensacional. Eu não corri atrás porque não tem nem acesso a eles, mas eu gostaria muito de ser patrocinado. Não consegui nenhum. Porque para fazer esse trabalho que a gente faz aqui custa dinheiro,
tem equipamento, Mas eu não tem consegui energia. nenhum, cara. Exato. E se tivesse, qual o problema nenhum? É porque, geralmente, ele deve medir pela régua dele, né? Que a opinião dele é de acordo com o patrocínio que ele receberia. Uma das únicas coisas que eu não vendo na minha vida é o amor que eu tenho pelo Clube Atlético Mineiro. Isso aí, cara, ninguém pode me tomar. E tem uma coisa. Nunca ninguém vai me tomar isso. E eu vou te falar que, desde 3 anos de idade, eu vivo o Atlético de forma muito intensa. Então, cara, o Atlético pra mim é minha vida. Então, isso pra mim é a coisa mais séria que tem. Então, nunca um patrocínio compraria a minha opinião. Agora, se compraria a sua, não me meça pela sua régua. É diferente, né? E eu vou te falar uma coisa. É Nelson? José Nelson. Vou falar uma coisa que talvez você não saiba. A Arena MRV, ela foi construída, tá lá. Eu sou jornalista. Agora Tem em quantos setembro, anos, mestre? Setembro agora fez 59, ano que vem faz 60. 60 de jornalismo, Cronista esportivo. Cara, e aí eu te falo que essa molecada, cara, não consegue respeitar um cara que tem a sua bagagem, ou a minha, né? E não é porque tem bagagem, não, porque a gente deve respeitar, principalmente o cara que é atleticano, né, cara? Que pra mim é da minha família. O cara falar um negócio desse é de uma falta de perspicácia, de sensibilidade horrorosa, né? Eu vou ao estádio e não pago, porque eu sou cronista, eu sou credenciado. Ele pode não pagar, só que ele tem uma cadeira. Mas eu comprei uma cadeira na arena Comprada, né, e velho? paguei à vista. E vou te dar o preço, foram 30 mil reais. Eu paguei à vista. Hoje ela está custando mais. Foi um investimento. Foi investimento e por Entendeu? amor também ao clube, né? E o meu filho, o Luiz Alberto, comprou outra. Aham. A gente tem duas. Se você quiser ir ao estádio, eu te vendo a minha. Só que para Sensacional. você vai ser muito mais caro. Sensacional. É porque, na verdade, estádio ele nunca deve ter ido, porque tem uma galera que gosta de ficar nas redes detonando, quer dizer, torcida, ela tem um viés otimista, né? Que, pô, você vai torcer. Tem gente que torce pra dar errado, né, cara? Então isso é o anti-atleticano, né? É impressionante como a galera acha que torcer contra é um serviço, né? Não, eu tenho no patrocínio do meu programa, você permite falar? Claro, que agora Posso você tem falar? que falar dos seus patrocinadores. Não, vou falar de dois só. Para te fazer um pouquinho mais de raiva. Eu tenho o BMG, que é do Ricardo Guimarães, e tenho o Supermercado BH, que é do Pedro Lourenço. Sensacional. Aí você escolhe. Aí você escolhe. Pra né? onde que eu vou Mas, perder. gente, é sensacional essa galera. Acha que pode patrocínio, vai ter o... Ô, gente, é surreal, cara. É por isso que eu falo, a torcida mais nova tem que aprender a respeitar, cara. É claro que não são todos, né? Mas tem uma parte que eu vou te falar que é um desserviço que prestam pro Clube Atlético Mineiro e é por isso que a torcida também... E esse ano a torcida também faltou. A torcida esse ano também foi muito mal, né? Porque tem torcedores como esses, né? Que preferem o tempo inteiro estar detonando. E o que ele fez pelo Atlético esse ano? Nada. Ele só quer o crachá dele de atleticano, mas ele não foi num campo, ele não foi num jogo, ele não apoiou, ele não fez nada. Ele só criticou. Então, se a galera acha que isso é um serviço prestado, também como torcedor, infelizmente não é da mesma concepção que eu tenho. Eu acho que a torcida, ela tem um trabalho e um dever não de consumidor, mas de torcedor. Essa galera que fala, eu vou cancelar meu GNV, porque isso é uma ação de consumidor. O torcedor, ele faz por amor, para apoiar o time. Como você falou de 2005, eu estava lá e estava em vários outros momentos péssimos do Atlético. Então eu posso falar, né, de cadeira. E essa turminha mais nova, esse é o que eu acho que é o que a gente precisa combater, é o que realmente é um câncer no Clube Atlético Mineiro, essa torcida que só prejudica. Né? Eu tenho falado, sabe, Thiago, nesses últimos jogos do Atlético, o Atlético bateu o recorde de público menor. Contra o Palmeiras e contra o Flamengo. Perfeito. O Atlético atingiu o seu menor público pagante na arena. Cara, eu acho que você criticar, você protestar, é legítimo. Legítimo, perfeito. É um direito. Mas eu disse o seguinte, é pouco inteligente você deixar de ir ao estádio. Você é louco. É pouco inteligente. É nessa hora que você tem que ir protestar. Na minha lá. época, o estádio ficava lotado para todo mundo urrar o ouvido do jogador e falar, velho, esse clube aqui tem torcida. É isso. Aqui, se você não jogar, bicho, cara, você vai sair e tal. Aqui, esse clube tem comando, tem voz. Então, a torcida, o tipo de protesto hoje é um protesto de consumidor e não é de torcedor. E eu vou te dar um exemplo muito rápido para você entender. Em 2005, essa torcida protestou quando o Atlético caiu, mas protestou abraçando o time, com amor, né? Chorando com o time, cantando o hino. O adversário, quando caiu, a torcida protestou, quebrando o estádio. Quebrando o estádio.
e fazendo aquele vexame que Acabando foi. com o estádio. Exatamente. A diferença tá aí. A diferença tá aí. E aí, no ano seguinte, 2005, o que aconteceu? Galo campeão de público e renda nas 3 séries. Maior vendedor de pay-per-view. Maior vendedor de pay-per-view e campeão da competição. E foi um ano que eu tenho super orgulho. Que foi um ano que a gente foi lá buscar os jogadores no aeroporto, teve volta de carro de bombeiro e foi Série B, sim. E que você entra numa competição para ser campeão. Pra ser campeão. E entramos e ficamos um ano. A gente só encostou lá e voltou, como se fosse uma catapulta, né? E a Itália, todo mundo desceu já. E- No Brasil, faltam só 2. me parece. Falta São Flamengo Paulo e São Paulo. Internacional. E Flamengo. Internacional a gente deixou. São Paulo e Flamengo. Então, cara, é rever também os conceitos. Na hora ruim, é muito mais importante a torcida do que na hora boa. Porque na boa todo mundo quer ir. Na boa, quando tem jogo de final, esgota ingresso, o ingresso a R$1.500, a galera viaja. Agora, quando tá ruim, é que tem que ir. Na minha época, era o que acontecia. O estádio, quanto pior o time estava, mais o estádio ficava cheio e a torcida só aumentava. E aí foi a escada que nós chegamos até uma condição que, graças a Deus, a gente briga por título, briga lá em cima. E a gente passou muitos anos brigando na lama, meu irmão. Brigando para não ter taça penhorada, brigando contra Remo, Criciúma, com todo respeito a esses times que vinham aqui, tiravam pontos do Atlético e desclassificavam na Copa do Brasil. O Brasiliense, eu já saí chorando do Mineirão várias vezes. Ô, Thiago, De raiva. Tem uma coisa importante que o torcedor talvez não tenha levado em conta, mas eu vou mexer um pouquinho com você. Sabe por que a detentora dos direitos do Campeonato Brasileiro paga mais para o Flamengo, paga mais para o Palmeiras? Não é por causa do time do Flamengo, nem do time do Palmeiras. É por causa da torcida. Por que você não faz o mesmo? Excelente. E aí, aqui tá falando o Douglas, falou assim, meu Deus, a torcida faltou, fui a mais de metade dos jogos em casa. Ô Douglas, então você foi um dos poucos, tá? Porque se você pegar os jogos no meio da temporada do Atlético, a gente tinha 20, 22 mil e a torcida do Atlético nunca foi assim. A torcida sempre quase esgotou os ingressos. A torcida do Cruzeiro, esse ano, pela primeira vez na minha vida, deu um show na torcida do Atlético. A torcida do Cruzeiro, quando ela tinha sido desclassificada da Sul-Americana, esgotou os ingressos do Mineirão, mesmo o time estando desclassificado da Sul-Americana. Pela primeira vez, eu vou te falar que um dos meus maiores orgulhos da minha vida é a torcida do Atlético. E esse ano a torcida do Atlético também faltou. Também ela exagerou, também ela não apoiou na hora certa e só queria o bom, né? Na hora da final, todo mundo quer. Na hora do bom, todo mundo quer gritar é campeão. Mas na hora de apoiar o time... É verdade. Então, quando você pega a média de público do Atlético esse ano, foi uma das piores de todas as temporadas do Atlético. Aí vem a hierarquia de pagamento. Isso, e inclusive com a falta dos jogos na arena, por culpa de alguns torcedores que fizeram aquela pataquada no jogo contra o Flamengo, que nós ficamos vários meses também sem poder ter jogos na arena. Então a torcida falhou também. Então, se todo mundo refletir, todo mundo tem que melhorar. Então não é a diretoria, jogador, torcida, imprensa, todo mundo tem que fazer a sua parte para que a gente volte a ter unidade e brigar por coisas maiores. É sobre isso. É isso que a torcida tem que entender. Sem unidade, o Atlético não vai chegar em lugar nenhum. O Atlético nunca conquistou nada sem a torcida do lado. Então, se você tá aí reclamando e tal, se você não chegar junto e estiver junto com o projeto, meu irmão, esquece, não vai acontecer nada de bom com o Atlético. Por isso que eu disse que é pouco inteligente. Você não sensacional, é pouco inteligente. Por isso que eu falo, temos que voltar a ter unidade. Então a gente precisa realmente resgatar essa unidade para que a gente possa parar de lacrar na internet e ir para o campo, que é o verdadeiro lugar do torcedor, né? Dito isso, queria agradecer muito ao mestre Afonso Alberto, agradecer a todos que estão aqui. Uma audiência sensacional. Obrigado a galera que está aqui, né, participando. Salva de palmas para todos, né? Muito obrigado a galera aqui. Falar aqui da galera. Gente, todo mundo aqui, ó, se inscreva aqui no canal Thiago de Araújo, se inscreva também no canal Afonso Alberto, BH Esportes. Amanhã a gente volta com mais notícias. Todo mundo também me sigam aqui nas redes sociais. Queria que o mestre Afonso Alberto se despedisse e agradecendo aqui essa live sensacional aqui, mais uma, né? Com o meu mestre, é sempre bom apoiar e ouvir, né? Ô, Thiago, obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Porque eu sou desse tamanhozinho, ó, nas redes antissociais. Thiago é um monstro. Não, Isso aí. Afonso Então, Alberto é gigante, rapaz. Então, a gente vai aprendendo a lidar também com essa tecnologia diferente. Eu venho do rádio, da televisão, e eu nunca vou abandonar o rádio e a televisão. Mas eu vou me enganjar, de qualquer maneira, nas redes
antissociais. Deu pra ver, hoje é uma amostra disso aí. Né? Nas redes antissociais. Mas tem muita gente que é coerente, que debate com argumentos, né? Que ao invés de atacar a pessoa, ataca os argumentos, né? Isso é sinônimo de inteligência, né? Você debater o argumento, não a pessoa, né? Não atacar a pessoa. Isso é realmente um símbolo de inteligência, né? E eu vou parodiar aquele que tá lá no céu, mas que deixou uma frase legal e que serve para você que tá me vendo agora, que tá vendo o Thiago. Você vai ter que me engolir. Tchau, gente. Obrigado. Esse aí é o meu querido Afonso Lobo Zagallo, hein? Esse aí é danado. Obrigado, Afonso. Gente, antes de despedir, eu queria falar do Aquamais. Vai ser o maior parque de Minas. É um parque sensacional e temático, hein? Ele traz o clima de Copacabana para Minas Gerais e vai ser ali em Betim. Então, gente, é o parque aquático, já tá com as cotas quase todas vendidas. Corre lá para poder adquirir a sua, porque vai ser um parque aquático sensacional. Um abraço a toda a equipe do Aquamais. Essa semana a gente deve ir lá fazer imagens das obras. Já tá quase tudo assim, tá muito bem encaminhado e vai ser um grande sucesso. Então, Aquamais, um grande abraço. Nós vamos ficando aqui. Obrigado ao mestre Afonso Alberto. Me sigam nas redes sociais. Agradecendo a Raquel Fonseca, ao Vadson também Fernandes. Todo mundo aí, amanhã nós estamos aí com mais notícias. Obrigado a todos que participaram e amanhã a gente está de volta. Valeu, pessoal, um grande abraço!